Fala galera, está começando mais um episódio do Enrolados Podcast. E hoje, meu amigo e minha amiga, o negócio está especial. Solta a vinheta. Receberemos um casal inspirador que construiu família, superou desafios e foi completamente direcionado por Deus para chegar onde estão. Hoje, a gente vai falar sobre fé, família, empreendedorismo e propósito. Tudo junto, porque a história desse casal é exatamente isso. Uma mistura de graça, coragem e muito trabalho. Eles são cabeleireiros, trabalham juntos, se completam na jornada profissional e familiar. Têm projetos em andamento, já passaram por grandes desafios, foram honrados por Deus e hoje vivem uma fase de construção, crescimento e restauração. Recebam com muito carinho Thaís e Marquinhos Fagundes. Meus amigos, é uma honra muito grande ter vocês aqui essa noite. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de quem está nos assistindo. É um prazer enorme. Hoje, especialmente, tem ali, eu falei especial porque hoje é o nosso 20º episódio. Então, assim, um dia a gente sonhou, um dia a gente planejou, um dia eu convidei, né, Bruno? Voltando a falar lá do passado, a gente convidou, a gente conversou no aniversário do meu filho. E hoje estamos completando aí 20 episódios gravados, 20 episódios, como a gente estava em off falando, tocando as pessoas, chegando nos lares. Então, muito obrigado para todos vocês que nos assistem, nos seguem, compartilham, comentam. Ó, vocês são especiais para a gente. Cada um de vocês é especial para o Enrolado. Gente, uma honra ter vocês aqui mais uma vez, né, de falar de novo. Prazer é todo nosso de estar aqui, né, com vocês. Marcos, Maravilhoso. conhecemos de longa data, nos conhecemos de longa data. Muito tempo que a gente se conhece. Thaís também, não nem tanto assim, mas Também. bastante tempo. Conta pra gente a história de vocês. Como é que era, antes de vocês se conhecerem, como é que era o Marquinhos criança? Ah, meu filho. Você me conheceu bem, né? Assim, cara, o Marquinhos criança, eu tive uma estrutura de pais separados, né? A gente começou assim, bem complexo na minha vida. Meu lar foi destruído, né? E a gente morava ali próximo da igreja. E a minha mãe tinha alguns probleminhas espirituais, né? Que quando ela dava trabalho, eu partia para a igreja ali, que a igreja era na Capitão Gouveia, eu partia para a igreja para poder chamar o pastor, para poder expulsar, né? Aquelas coisas ruins da minha mãe e tal. Então minha vida foi bem complexa, foi assim, bem a tribulação. E a gente começou a frequentar a igreja, né? Dessa forma, né? Sabendo que lá tinha alguma coisa de diferente. Porque aí, do nada, eu fiquei assim para minha irmã, eu falei, pô, Thaís, toda hora a gente tem que ir lá chamar o pastor para poder resolver os problemas espirituais da minha mãe. Não é melhor a gente saber o que esse pessoal faz para que a gente possa expulsar sem ter que ir lá? Thaís, no caso, é a irmã. Thaís é irmã. Para quem não sabe, Marquinhos tem uma irmã chamada Isso. Thaís. Isso aí. Então, o que acontece? A minha vida começou indo para a igreja dessa forma, bem atribulada e tal. E aí a gente começou a frequentar a igreja, aquela coisa toda, para saber. Eu e minha irmã era Você mais. tinha quantos anos? Aí eu tinha a base de uns 11 anos, mais ou menos. Era mais ou menos, tipo assim, era para eu ir, para poder saber o que aquelas pessoas cristãs faziam, para que eu pudesse fazer também. Tipo assim, expulsar aqueles demônios da minha mãe. Era mais ou menos assim. Então a minha vida foi bem atribulada, bem de início assim, bem atribulada, entendeu? E quando é que você teve um pouquinho de paz? Você lembra? Rapaz, eu tive um pouquinho de paz quando a minha mãe se converteu. Na verdade, a gente conseguiu, né? Eu e minha irmã se convertemos primeiro e depois a gente conseguiu arrastar minha mãe, né? E foi uma luta. E assim, uma história bem complexa. A minha mãe era separada do meu pai por volta de 7, 8 anos e eles foram restaurados para a glória de Deus. Isso que eu ia falar agora. Então, tipo assim, é bastante história, essa história é bem enrolada mesmo. Para quem não sabe, a Thaís é prima do Ângelo, que já esteve aqui. Sim, Tem mais algum parente que esteve aqui? acho que é só o Ângelo. Só o Ângelo, por enquanto só o Ângelo, né? Não. Mais à frente tem outros. Como é que foi a sua história, Thaís? Eu nunca ouvi. A minha história não é muito assim, igual a dele, não. Foi mais tranquilo. É mais tranquila. Criança, né? Sempre fui muito, muito obediente. Bem ao contrário dele, assim, bem obediente. Não, era bem tranquila, foi bem tranquila. Minha mãe conseguiu criar a gente, né? Minha mãe e meu pai. E com 9 anos, meu pai era cantor evangélico, bem famoso na época.
algumas pessoas podem conhecer, né? Era Niltinho, né? Na Niltinho. época cantor evangélico. E tava explodindo, assim, tava no auge. E aí ele faleceu. Então, assim, foi algo ruim para mim, foi bem difícil, com 9 anos perder meu pai. Imagino. Mudou toda a nossa estrutura, né? E aí minha mãe conseguiu, né, se reerguer, a gente conseguiu caminhar, continuar caminhando. Minha mãe, né, no casamento dela com meu pai, ela teve um filho, eu tenho um irmão que tem síndrome de Down. Então, eu sempre tive que crescer muito rápido para poder entender que eu precisava cuidar dele, ajudar a minha mãe nessa mudança toda, porque meu pai vivia uma vida financeira assim bem legal pra gente, dava pra gente uma vida financeira bem legal. Só que aí mudou tudo. Então eu tive que Da noite pro aprender dia. da noite para o dia. Eu tive que aprender a crescer bem rápido e a gente foi vivendo, e graças a Deus minha mãe, né, conseguiu se reerguer, e aí ela era manicure, minha mãe faleceu também, mas ela era manicure e sempre trabalhou muito, sabe? E aí minha mãe depois casou de novo, né? Refez a vida dela. Você tem uma irmã, né? Eu tenho uma outra irmã. No caso, não é mais da infância, né? A gente Sim, acaba que aí vai já para vai uma lá pra outra frente. parte. Mas eu tenho uma irmã e tem 5 anos que minha mãe faleceu. Foi antes da pandemia. Caramba. E como é que vocês se conheceram? Como é que foi esse link aí? Aqui, meu irmão que tem síndrome de Down, ele amava a igreja da Pavuna na São Santa. E ele sempre ia com uma das minhas primas, a Angelina, que ela também é lá, né, do grupo lá das meninas, e ele sempre ia. E eu era doida para conhecer a igreja. Então, sempre que eu podia. Você já frequentava outra, você Isso, pertencia a outra a gente igreja. era de uma igreja, né? A gente ia para essa igreja, só que na igreja que a gente ia, eu me achava fora, assim, não me encontrava ali, não conseguia me encontrar. E eu sempre pedia para minha mãe, deixa eu ir um dia e tal. Aí passava um ônibus que pegava as pessoas. É o Titanic. E aí eu conseguia ir. E fui e a gente se encontrou, assim, a gente se conheceu, né, lá, mas não tinha nada demais, a gente só se conhecia, já conhecia o Marquinhos e tudo mais. E aí, quer falar um pouco de como a gente se conheceu? Tipo assim, a gente se conheceu na Nação Santa, né? Na verdade, essa. Um momento assim que a gente cruzou os olhares foi um momento assim que eu tava passando por muita luta, muita coisa. Porque a minha vida, ela foi assim, eu frequentava a igreja, mas eu não conseguia me firmar de jeito nenhum. Então eu passei por um processo muito bravo da minha vida, né? Eu passei por um processo muito bravo. Aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu já ficava olhando para ela, na igreja. Só que toda menina que eu gostava, a minha mãe falava, essa menina não é de Deus para você. Então eu falei, que isso, mãe? Que não sei o que. Aí um dia, de terça-feira, eu não fui pro culto, a minha mãe voltou, tava em casa, aí minha mãe falou assim, garoto, eu sentei do lado de uma menina moreninha na igreja, ela orou por mim. Aí como é que ela era? Aí minha mãe, ela era assim, moreninha, não sei o que lá. Eu falei, aí qual o nome dela? E era o nome da sua irmã. Eu falei, você gostou dela? Aí ela, adorei. Aquela garota é de Deus. Eu falei, tá. Mas eu já tava olhando pra Thaís. Então não tinha nem como ela falar que não gostou, porque ela já tinha falado pra mim que tinha gostado. Então foi mais ou menos assim que a gente se encontrou na Nação Santa, né? E a gente começou o relacionamento e tal. Mas foi muito engraçado, porque eu cheguei pra ela, ela ficou meio até tonta. Eu falei, Thaís, eu quero casar. Aí ela, pô, do nada assim, tu fala esse negócio pra mim. Eu falei, então, você tem que ser pra eu casar. Se não for pra eu casar, eu não quero. Do nada, eu já saí falando isso pra ela logo de cara. Aí foi muito engraçado. Porque assim, ali eu tinha me encontrado realmente com Jesus um tempo antes, né? Então não estava disposto mais a brincar. Porque muitas vezes eu entrei e saí da igreja, então eu brincava muito. Então, tipo assim, Deus me fez passar por alguns momentos que eu falei assim, eu não quero mais brincadeira. Não quero. E tipo assim, eu tinha já uma promessa de Deus na minha vida. Que eu orava a Deus e falei assim, eu quero ter um casamento, mas eu não quero ter um casamento igual do meu pai e da minha mãe, que foi atribulado. Eu quero ter um casamento, mas eu quero ser totalmente diferente. Eu quero que o meu casamento tenha isso, tenha aquilo, tenha aquilo. E eu fui descrevendo para descrevendo, Deus, tudo fui isso Igual o descrevendo. casamento da sua mãe é agora. É depois, né? tipo, eu fui Depois da descrevendo para restauração. Deus. Da Então, tipo restauração. assim, quando eu me encontrei com a Thaís, eu falei, Senhor, se ela é para mim, coloca isso no coração dela. E ela, na época, ela era muito nova, né? Eu tinha 19 anos e ela tinha 14 anos. Então, tipo assim, tudo
para ela, eu já tinha vivido alguma coisinha na minha vida e ela não tinha vivido nada ainda. Então tudo para ela era muito novo, entendeu? E eu queria, tipo assim, pressionar ela, tipo assim, para casar logo. Foi muito engraçado. Nessa situação, né? Eu já conheci o Marquinhos e aí as pessoas falaram assim, olha, cuidado, porque ele é namorador e tal, não sei o quê. E eu fiquei na minha, só que assim, eu fiquei com medo da gente começar um relacionamento. Então eu segurei um pouco, porque eu falei, eu não sei qual é desse menino. Não conheço, já falaram Não, que pode eu tomar cuidado. conheço, eu conhecia algumas coisas já, né? Depois eu comecei a caminhar na igreja, fui no encontro, e aí a gente Você começou. veio para a Nação Santa, você lembra o ano? Ah, De tem vez em quando eu 20 vou perguntar, anos. mas Tem 20 anos não, tem 22 anos. 22, Tem 22 2002. anos, 2002, por aí. E aí eu falei para ele assim, quando ele falou pra mim, eu fiquei assustada, né? Ah, eu quero casar. E eu falei, mas eu não. Tipo assim, eu Você não não tinha queria 15 agora, anos. não tinha como casar. E aí eu falei, gente, que menino doido. E aí eu segurei e comecei a perceber a mudança nele, porque ele começou a falar pra mim, não, eu quero um compromisso sério, eu quero casar e tudo mais, e as coisas foram acontecendo. Mas foi um pouco difícil no começo, só que depois eu sou muito de acreditar nas pessoas, sabe? Assim, eu tava falando, inclusive, com ele antes de chegar aqui. Enquanto a pessoa não erra comigo, não, eu acredito. E eu falei pra ele, eu acredito em você. Eu acredito em você, só que eu preciso entender um pouco mais isso aí. Aí a gente foi Saber esse momento. caminhando, E o que me e deu chamou tudo muito a certo. atenção na Thaís, né? Que foi uma coisa assim eu fiquei de bobeira, assim, que ela era muito nova, mas já muito madura já. Eu falei pra ela assim, eu falei, olha, eu já tenho uma bagagezinha e tipo assim, ninguém acreditava em mim. E ela chegou pra mim, ué, até que você me prove o contrário, eu acredito em você. Então, tipo assim, eu falei, caramba, que loucura. Porque, tipo assim, eu já vinha de um histórico atribulado. Então as pessoas já olhavam pra mim e falavam, caramba, isso aí não Não, tem jeito presta não. pra... Isso aí não tem jeito pra namorar com a minha filha, não. Era Ah, mais ou menos isso. Então, tipo assim, quando, até mesmo uma coisa inusitada, quando eu fui pedir pra namorar com ela, a mãe dela já tinha escutado um monte de coisa de mim, mano. Imagino. Um monte de gente já tinha me queimado ali no quintal, entendeu? Aí eu cheguei lá, todo cheio de vergonha, eu só pedi praticamente pra namorar em casa ela. Aí eu cheguei lá, aí ela, fala, o que que você quer falar comigo? Eu falei, então, vim conversar com a senhora e tal. Fala. Eu falei, então, eu queria pedir pra namorar com a sua filha. Ela, ela quer? Eu falei, eu acho que quer. Você quer? Aí ela, quero. Então não posso fazer nada. Se ela quer, tipo assim, eu falei, caraca, E agora? que recepção, filho. Mas depois, tipo assim, eu fui quebrando ela na emenda, entendeu? Então, tipo assim, a minha sogra foi bênção nas nossas vidas. Foi muita pois é. benção. Eu fui conquistando ela e tal, porque tudo era o começo. Então, tipo assim, era tanta história que tinham falado de mim, que já tinham feito tipo a minha caveira, né? Mas a Sim. mudança de Jesus quando vem não tem É jeito, filho. verdade. Não Deus tem mudou jeito. completamente. Vocês estão juntos há quanto tempo? De casamento, 19 anos, Vai fazer em janeiro, 19 anos e mais porém, 4 Que anos. dia? Janeiro? Dia 19. 19 de janeiro. Porém, juntos, entre namoro e noivado, 24, 23. 23, 24 por 19, aí. 23, 23. Vocês têm dois filhos, Dois Miguel e Dois a filhos, Pérola. Miguel e a Pérola. Miguel vai fazer 17 anos e a Pérola vai fazer 9. Para quem está nos ouvindo assim, como é que foi? Miguel vai fazer quantos anos? 17. Como é que foi assim a vinda do Miguel? Era planejado, não era? Não, eu costumo dizer que eu não posso planejar filho nenhum, porque eu acho que eu nunca planejaria, sendo bem sincera. Eu acho muito difícil ter uma responsabilidade com filho. Eu acho algo assim divino, muito, muito lindo, muito de Deus, mas é muita responsabilidade. E quando eu fiquei grávida, foi uma surpresa, a gente não planejou, eu era muito nova. Eu casei com 18 anos, a gente conseguiu, né? Depois disso tudo, eu casei com 18 anos. E com 19 anos eu engravidei. Então a gente ficou um ano casado e logo depois disso eu fiquei grávida. Então foi assustador. Foi muito rápido, né? Mas eu gosto de desafios. Então assim, quando eu falei tô grávida, eu falei, caraca, agora eu tenho que assumir isso aí. Então eu acredito que eu dei o meu melhor. Eu e Marquinhos, a gente deu o nosso melhor
na criação do Miguel. Ele é uma bênção, um menino maravilhoso. Eu, assim, particularmente, pelo que eu falei, eu tinha vindo, né, de um lar totalmente destruído. Então, eu pedia sempre para Deus, eu falei, Senhor, eu quero ser o melhor pai do mundo. Eu não aceito menos que isso. Então, tudo que eu vivi com o meu pai, eu não queria passar isso. Porque quando você fala isso, você está falando de quando, lá no passado, Lá no antes da passado. restauração. Porque quando se tem os pais, eles se separam, Porque você viveu muito pouco os tempo com filhos ficam no seus pais meio juntos. de uma brigalhada fora de série. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Então, o que acontece? Eu falei, Senhor, eu não quero. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Como pai, eu quero que Miguel olhe para mim e tenha orgulho de mim a todo momento. E tipo assim, direto, eu sempre pensava nisso. E tipo assim, eu creio muito que o filho, ele, pela gente ter o entendimento da palavra de Deus, a gente sempre pensa nos nossos filhos, cara, em relação a qualquer coisa. As coisas boas que a gente vai fazer, as coisas ruins que a gente vai fazer, a gente sempre pensa, porque a gente sempre pensa nas consequências. Então, o Miguel pra gente, como o nosso primeiro filho, né, o primogênito, ele foi, tipo assim, pra mim o ápice. Eu levava o Miguel pra pescar, eu botava o Miguel pra pegar onda, eu fazia de tudo. Eu levava pra ele pra tudo, pra soltar pipa, pra tudo quanto é tipo de lugar eu levava o Miguel. Tinha uma ribanceira gigantesca de mato, eu rolava com o Miguel. Eu tenho um vídeo rolando com o Miguel igual um doido, porque tipo assim, aquilo ali pra mim eu queria fazer tudo o que não fizeram comigo. Entendeu? Eu queria dar todo esse suporte, porque ser o filho de fruto de pai separado, ele é muito complicado. Assim, quando você precisa do teu pai, ele não está ali do teu lado. Em vários aspectos. Reunião da escola, vários aspectos. Então, tipo assim, eu queria suprir todas essas necessidades da vida do meu filho. E eu consegui, graças a Deus. Até hoje, eu sou chatinha dessa, vou para tudo quanto é lugar. É verdade. Você trabalhou um tempo como Agente funerário. agente funerário, faltou a Nossa, palavra. gente, eu já trabalhei de tanta coisa que você pensar e imaginar. Eu já fui porteiro, já fui vendedor Mas de de loja de todas essas shopping. aí, De todas essas, assim, as mais engraçadas é funerária. você tinha contato direto com o corpo? Às vezes tinha, às vezes precisava fazer alguma coisa, pegar, levar, colocar no caixão muitas das vezes. Já fiz algumas maquiagenzinhas. Me mandava foto. Vê, Thaís, como é que ficou linda essa senhorinha. E eu, gente, a mulher morta. Já orei por 3 defuntinhos também. Tentando ressuscitar. Já orei. Ah, Eu tem tava que com testar eles a fé, lá. né? Tem que testar a fé. Nenhum levantou, mas fazer o quê? Tá Mas bom. eu orei sim, falar a verdade pra você. Cara, é assim, as coisas de funerária é muito engraçada, muita coisa engraçada. Eu Muita imagino, coisa, tem de cada pessoa, né? muita coisa Que chega engraçada. lá com uma situação diferente. Com certeza. Brabo. Você falou que o Miguel tem 17, a Pérola tem 8, vai fazer 9. 8 anos. Existe. Como é que eu vou falar? É porque eu tô perguntando mais do Miguel, porque assim, o meu garoto tem 12, né? Então daqui a pouco. Então, todo mundo que vem aqui, eu vou pegando uma experiênciazinha, né? Já que a gente tá aqui na mesa. Mas é diferente criar menino e menina? Muito, muito, Muita coisa. muita coisa. Mas dá pra rolar na grama. Não, ele faz tudo isso. Eu rolo na grama com a Pérola também. Ela tem várias histórias. Se você perguntar pra ela, você vai ver. Agora a gente tá indo numa ribanceira, num brisolão. Sim. Eu arrumo caixa de sapato. Aí primeiro eu mostrei, né? Eu tive que mostrar, sair rolando. Que isso, pai? Muito doido. Eu falei, então, vai lá, faz. Aí ela rola também. E assim vai. Não tem essa, não. É mais delicada, né? Mas ele faz essas coisas também. Vocês trabalham juntos desde quanto tempo? Tem quanto tempo Juntos. profissionalmente juntos? Juntos tem mais de 13 anos. Tem uns 14 anos. É 14 difícil anos. não levar pra dentro de casa? Ou já acostumaram e A tudo gente virou uma coisa conversou, já só? tem a combinado gente conversa já. muito. Antes disso tudo acontecer, né? Tem uma história, né? Com por que isso aconteceu. Mas antes disso tudo acontecer, eu conversei com ele porque, assim, o nosso trabalho, ele é muito estressante. Porque as pessoas acham assim... Eu não sei o que as pessoas acham, mas elas acham que é alguma coisa mais fácil, assim. Uma coisa mais descontraída e tal. Glamurosa, né? Aquela coisa de Mas cinema. não, é muita responsabilidade você lidar com o cabelo de uma mulher.
Então, quando eu comecei com ele, eu falei assim, olha, a gente está embolando muita coisa, eu acho melhor a gente deixar o trabalho no trabalho. E a casa, você é meu marido, eu sou sua esposa, a gente tem nossos filhos e tudo mais. E a gente fez esse combinado. Saiu do salão, acabou. Acabou. Não tem mais cabelo, não tem mais clientes, não tem. A não ser uma coisa ou outra que realmente tem que resolver, mas a gente não se envolve naquilo ali durante a nossa vida em casa. E muito engraçado que, tipo assim, muitas pessoas, né, até cliente mesmo pergunta pra gente, como é que pode? Vocês ficam junto direto? É, fica junto direto. A gente trabalha junto, a gente acorda, vai pro trabalho, trabalha, volta, marido e mulher. É dessa forma. Aí, gente, como é que pode? Eu falei, é a presença de Deus. Que a gente já Só. tem esse combinado. E, tipo assim, o que facilitou muito, que eu tenho a Thaís, não é porque eu tô na frente dela, não, como a minha melhor amiga. A gente não tem nada a esconder um do outro. Então, tipo assim, isso aí facilitou muito, entendeu? Porque algumas coisas que eu mesmo, eu sempre trazia, eu que trazia, né? Pra cá, pro casamento, alguma coisa do trabalho. Ela, poxa, vamos separar isso aqui, que isso aqui não vai dar muito certo, não. Ela que já me deu essa bloqueada, que ela já tinha mais tempo de salão, então ela que já me deu uma bloqueada. Aí eu falei, caramba, é verdade. Quando a gente fechou o salão ali, entrou dentro do carro, é eu e Thaís, marido e mulher. O salão, a vida profissional ficou lá dentro do salão. Então a gente sabe separar essas coisas, né? Então o saber separar é muito importante na vida profissional, para aqueles que trabalham junto, né? A É muito nossa importante. vida, assim, não é porque eu tô na sua frente também, não. Mas a nossa vida, assim, é muita parceria, muita parceria. Se não fosse assim, não daria certo, não teria como a gente construir o que a gente constrói, fazer o que a gente faz, ter os filhos que a gente tem. É muita parceria. Enquanto às vezes eu tô num lado, ele tá no outro e a gente tá ali organizando e fazendo e fluindo, porque só Deus mesmo para dar essa parceria. E o Marquinhos, ele é um cara muito parceiro, sabe? Assim, da gente se unir e falar, vamos junto, vamos resolver? Igual, tipo, hoje. Hoje foi uma maratona. Ele de um lado, eu do outro, e a gente tá aqui, entendeu? Para finalizar aqui com você essa noite maravilhosa. E é isso, a gente tá vivendo. Vocês nunca ficaram sem trabalhar, né? Não, Graças a Deus, não. não, Não, pelo pouco que eu conheço, que eu já não. ouvi, nunca, Sempre tem trabalho. sempre. Até na pandemia a gente trabalhou com, assim, a gente Com trabalhou bem. restrição, mas Como é que a foi gente esse trabalha. negócio da pandemia pra vocês, gente? Conta um pouquinho. Então, a Foi gente assustador, igual pra todo trabalhava mundo. dentro da... Não, porque eu falo assim, vocês têm tem que ter um contato direto com as pessoas. Eu ainda consigo, tipo assim, que onde você tava num cômodo, o pessoal tava no outro. Então, mas Então, as mulheres, o nosso público é bem específico, né? A mulher, quando ela quer alguma coisa, não tem jeito. Não tem jeito. Ela vai, ela faz, ponto final. E a gente precisava, né? A gente, na época, né? A gente tinha uma reserva, né? Que essa reserva foi acabando. Acho que a reserva de todo mundo foi acabando. foi. Então a gente precisou ir. Aí, tipo assim, a gente ia, atendia duas, três e ia embora para casa. A gente ia, atendia duas, três, quando tinha cliente, quando a cliente se disponibilizava de ir. Porque era ela que tinha que entrar em contato com a gente. E alguns serviços era essencial. Tinha que ir, né, um mega hair, muitas das vezes, e tal. Não ia no salão para fazer um cabelo simples. Ah, vou só fazer um corte. Não, as pessoas não iam muitas das vezes. Elas estavam lá e cortavam. Mas então, os serviços simples, elas não iam fazer. Mas a maioria, e as mulheres, elas partem para dentro, filho. Elas foram e a gente trabalhou dentro daquelas normas, né, de segurança que tinha e tal. Mas, tipo assim, o que eu achei engraçado, né? Deus é tremendo. Quando a gente, essa parte começou, né? A gente ir pouco, a gente ia poucas vezes, a gente ia uma vez, uma, duas vezes, três vezes no salão no máximo, Na estourando. semana. E a gente espaçava todo mundo, né? Filho, eu já Ficava comecei bem a fazer outra espaçado. coisa. Já comecei a fazer pipa em Foi casa. mesmo, Pipa. Esquece. Eu Montou saía uma de casa, fábrica. eu montei uma fábrica de pipa em Sim. casa. Então, tipo assim, quando eu trabalhava no salão, eu voltava pra casa, ligava pro meu pai, e aí, pai? Meu pai falava, ó, tinha 500 pipas, veio uma pessoa aqui e levou tudo. Eu, o quê? Teu pai é muito parceiro também, hoje em dia, né? Fala um pouco do seu pai, Então, essa tipo relação, assim, essas coisas. eu fazia pipa em casa, 500, 1000. Daqui a pouco vinha lá, meu pai, Marquinhos, não tem mais nenhuma, tá?
O quê? Rabiola, ele faz Então, também. tipo assim, meu pai caiu pra dentro junto comigo também, a gente Sim. montou uma fábrica de pipa, aí tinha um salão e eu com uma fábrica de pipa. Tinha salão, eu ia pro salão. Tinha pipa, eu tinha pipa. Daqui a pouco eu tava comprando 5.000 pipas de uma pessoa, 3.000 pipas de outra pessoa, Caramba. botava rabiola, o cara ia lá, pagava. Miguel ajudava, Miguel faz cada pipa assim que você não acredita. Coisa de doido. E a gente foi se virando. Na pandemia foi mais ou menos isso que a gente fez. Entendeu? Entendi. Já pulando, então, pro segundo bloco, em 30 minutos ali já. Já pulando, passa rápido, né? Pô, rapidinho. Já pulando, coisa que a gente ia falar só no segundo bloco, como que hoje Thaís Coifé, como que surgiu? Vocês já estavam casados. Não, aí não tem muito a ver com ele, né? No Tem mais a ver começo. contigo. Porque ele trabalhava em outra coisa. Na verdade, o Marquinhos ser cabeleireiro, assim, é o máximo. A gente vai chegar lá fora nesse, dessa questão. nesse pedaço ali. Sim, mas assim, eu trabalhei num salão durante 5 anos. Esse salão foi bênção para minha vida, inclusive o Vianas Coifé, né? No centro do Vilar. Eu tenho um respeito e um carinho enorme por ele, pela família, pelo pessoal que a gente trabalhou junto na época. Foi um salão que eu aprendi muita coisa, muita coisa. Eu sempre fui muito dedicada. Eu sou muito dedicada nas coisas que eu me proponho a fazer. Então, assim, eu queria ver, Tem uma amiga, a Érica Viana, ela falava pra ela assim, cara, você é igual a você, eu quero ser parecida contigo e tal. E eu fiquei muito assim, né? Eu tinha 17 anos quando eu entrei lá. E aí eu já tenho 20 anos, né, de profissão. E aí eu entrei lá e assim, minha mente mudou, porque eu comecei a ver, né, quanta gente ele atendia, assim, muita gente ele atendia e tudo mais, e eu amava trabalhar lá. Trabalhar lá era assim, muito bom pra mim. Antes de eu entrar lá, eu falei com a minha mãe, qual é o melhor salão que tem aqui no Vilar? Que eu sempre fui muito decidida. Aí ela, tem o Viana, tem o Jorginho, mas eu acho que o Viana, assim, tá no top e tal. Eu falei, vou lá falar com ele. Aí ela falou pra mim assim, olha, ele era amigo do seu pai, se eu não me engano e tal. Falei, mas eu não quero usar isso não. Eu vou chegar. E aí eu cheguei, conversei com ele, fui algumas vezes para conversar com ele. Aí eu falei pra ele assim, aí ele, eu vou viajar, eu vou fazer uma viagem, tu não vai poder entrar agora, me brecando ali para não entrar ali na hora. Você porque tinha feito algum curso? Tinha feito um curso e eu queria, eu virei para ele e falei assim, eu não precisa nem me pagar, eu quero Só quero aprender, ganhar- só isso. quero só aprender. Eu falei, eu não preciso de dinheiro no momento, eu moro com a minha mãe, eu sou novinha e tal. E ele falou assim, tá, vambora, vou te dar uma oportunidade. E aí eu comecei a trabalhar lá quinta, sexta e sábado. Eram os dias que tinha livre para eu trabalhar. A equipe já estava fechada, ele me colocou lá. E assim, foi bom para mim e para ele. Porque logo assim que eu entrei, saíram, se eu não me engano, 2 meninas. E aí eu entrei no lugar dessas meninas. Então logo eu peguei e fui, ficava em cima querendo aprender e tudo mais. Então, assim, rapidamente eu consegui aprender. E aí eu fiquei, só que eu entrei no Viana com 17 anos. Passaram 5 anos lá, praticamente. Eu entrei namorando o Marquinhos, eu noivei, casei, tive filho Tudo dentro lá. do Viana, dentro do salão. Então, assim, eu entrei uma pessoa e estava saindo outra pessoa. Até hoje eu não sei como é que... Eu acredito que seja, né? É uma loucura lá, muita gente que ele atende e tudo mais. É um salão de ponta, um salão top. Mas, para mim, naquele momento já não dava mais, porque eu já estava com um filho pequeno, né? Muita correria, tendo que resolver um monte de coisa. E aí eu falei, daqui em diante eu vou precisar sair para poder viver minha vida. E foi quando eu saí. Fora os Eu atendimentos saí. domésticos, né? Antes disso... Não, porque acaba acontecendo, né? É Não, natural. antes disso, nesses 5 anos, eu comecei a atender o pessoal da igreja, né? O pessoal da igreja, o pessoal de perto de casa. Comecei a atender em casa. Em casa, fazer ali o... Então, quando eu saí do Viana, eu já tinha uma clientela minha, formada. Então, eu não saí do Viana sem nada. Eu já tinha uma clientela ali que estabeleci durante esses anos que eu trabalhei lá. E aí, a gente deu prosseguimento. Falei, amor, como sempre foi muito parceiro, vamos fechar aqui a metade da casa? Aí ele, vamos. Aí fechei uma parte da casa e comecei a atender, assim, direto. Ele trabalhando fora. Ele trabalhando Eu fora. trabalhava nessa época com Sim, com telecomunicação. telecomunicações, Eu viajava pra caramba. Viajava e tudo mais, e a gente conciliou assim. Aí eu fiquei trabalhando em casa e ele trabalhava fora e a gente tentava conciliar. E aí o meu filho estudava de tardezinha, na tarde assim, e esse período eu trabalhava, entendeu? Quando ele chegava à noite eu trabalhava, Tentava marcar todo todo mundo com mundo esse ali horário. naquele horário.
E aí eu abri um salão de uma parceria com uma... como que fala, né? Parceria, sociedade. Mas isso foi. A sociedade surgiu ou você buscou? Surgiu, Apareceu surgiu. assim, vamos abrir uma sociedade. Surgiu, e aí não deu certo, né? A gente abriu, um ano depois não deu certo, a gente abriu, voltei para casa, e nesse tempo... E aí tem uma história muito, muito boa, onde entra Deus nisso tudo, né? Que a direção de Deus. O pastor... Tinha um pastor na nossa igreja chamado André. E aí ele foi, o pastor André, né? Ele foi e fez uma oração e falou alguma coisa sobre milagre. E falou assim: eu queria muito sair da minha casa, porque era incômodo para ele, né? Para criança, para todo mundo. Sim. Incomodava muito, eu não queria mais ficar em casa. Na época eu odiava salão. Eu odiava salão. Você, então ouviu o barulho da escova, Quando eu ia buscar a Thaís da no escova no salão, secador. Já ficava eu irritado. ficava irritado já. E aí, essa questão do lá de casa, aí eu fui para a igreja e falei assim: Senhor, hoje eu quero que você me presenteie. E aí o pastor falou assim: se você quer buscar o seu milagre, você vem aqui na frente. Eu fui na frente. Quando eu cheguei na frente, eu falei assim: eu quero buscar meu milagre, eu quero que você me direcione para um lugar e tal. Aí fui pro meu lugar, pro meu lugar no banco da igreja. Aí o pastor falou assim: você não vai pro seu lugar e você amanhã não vai fazer nada. Falou pra todo mundo, lógico, né? Mas Sim. eu senti como se fosse pra mim. Você pegou pra você. Ele falou assim: amanhã você vai sair e vai procurar o seu milagre. Falou pra todo mundo. Independente do milagre que era, né? Você vai atrás do seu milagre. Eu falei: tá, é uma palavra, eu agarrei, vou. E aí eu dormi, acordei, vou procurar meu milagre. O meu milagre é na Rua da Matriz. É o que eu queria. Queria um salão na Rua da Matriz. Aí cheguei na Praça da Matriz, fui olhando, fui subindo. Eu falei: ai, sei, eu tô quase chegando lá na Vila Rosane. E nada. Aí quando cheguei pertinho, assim, eu vi uma plaquinha chamada, com o nome Cerqueira Imóveis. Aí eu entrei, conversei com o senhor. Aí ele falou pra mim assim: eu queria muito uma casa, alugar uma casa. Só que na minha mente eu tinha uma ideia de um salão menor e uma casa. E aí eu falei pra ele: eu quero uma casa. Ele: tem essa casa aqui. Você espera um pouquinho que eu vou te levar lá. Mas também tem essa sala em cima do Valente. Antigamente, ali a Lojas Americanas era o Valente, na Rua da Matriz. Aí eu falei: não custa nada você dar uma olhada, tem 2 lojas lá. Eu subi. Quando eu subi, ele falou assim: tem essa e tem essa. Você quer ver essa? Aí quando ele abriu os tacos saindo do chão e tal, eu falei: eu não me vejo. Pode fechar, não quero. Aí ele: tem essa daqui. Quando ele abriu a porta, eu me vi lá. Eu vi tudo pronto, tudo organizado. Aí eu falei: caramba, essa sala que eu quero. Era uma sala comprida. Era um dentista que ficava lá, tinha uma pia e tinha uma partezinha tipo de uma cozinha, só e o banheiro. Mas eu me vi lá, e era pequenininho, só que era de frente assim pra rua. E aí eu falei assim: eu gostei dessa sala. Ele: mas você não vai ver a casa? Eu falei: não, eu quero essa sala, quero saber qual é o valor dessa sala. Aí, tipo assim, sério, era surreal o valor da sala, de barato. De barato. Vamos supor assim, R$ 350 hoje em dia, mais 100 do condomínio que tinha, um nome que eles falaram lá, e a luz, a água, né, enfim, as coisas. E eu falei: gente, Não é possível. amor! Aí eu falei com ele, falei: outra coisa, eu preciso do dinheiro, que eu não tenho. Foi Aí lá ele: no banco. vambora. E foi. E, tipo assim, quando é de Deus, não importa, vai acontecer. E aí a gente fechou lá com o cara, né? Pegamos a sala. E aí fizemos uma obra, para você ver como que Deus tá no negócio. Uma obrinha, só para começar. Vamos supor que eu gastei 5 mil ali na obrinha. Ainda bateu no aluguel os 5 mil durante 10 meses. Caramba. Você tem noção do que é isso? Deus dá. Quando você está disposto a procurar e a ouvir Deus, Ele dá, Ele faz, sabe? Então é uma história bem interessante que eu tenho para contar. Isso é um milagre, cara. Um milagre. O locatário permitir e abater. Bota milagre nisso. Irmão, não tem, não. E aí foi daí que começou a gente se aproximar mais com relação ao salão, porque ele tava aí, ele entrou num outro ramo que foi da funerária, e a gente começou, eu tinha funcionários, só que as pessoas, elas querem o melhor para elas, elas querem também montar o salão, viver a vida delas e tudo mais. Isso acontecia muito frequente, né? Acaba se tornando uma escola, né? Sim. Salão de escola. Sim, e aí ele ficava muito chateado e falava: eu vou aprender esse negócio, tu vai ver só. Aí, mas
falava, mas assim, eu ficava, tá bom. Como é que ele vai fazer cabelo? Nada a ver. Não conseguia O cara não encaixar. suportava salão, como é que ele vai trabalhar com É cabelo? exatamente isso. E aí tem a história de como ele veio pro salão. Você já tinha quanto tempo de salão quando o Marquinhos chegou? Tinha 3 anos. 3 anos. Porque aí eu fiquei 1 ano naquela sociedade, fiquei um pouco lá em casa. Depois de uns 3 Você tá anos falando quase 10, né? Por Quase aí. 10 anos no salão. E como é que foi isso, Marquinhos? Pra tu chegar no... Olha, rapaz, na verdade foi Deus. Foi Deus purinho. Porque, como eu te falei, né? Eu não gostava de salão, eu não gostava do ambiente de salão. Eu achava que o ambiente de salão, todo o ambiente de salão, porque, tipo assim, a minha cabeça era onde a Thaís tinha lá, e ela sempre, ela marcava comigo de sair 7 horas, saía 9. Então, tipo assim, eu já ficava com raiva disso. Eu Não já tinha um casado, horário. não tinha horário. Eu falei, cara, sai disso, pelo amor de Deus, porque isso aí tá Tá sugando a atrasando a tua nossa vida. vida e tal, pô. Ah, mas ela era muito apegada, ela gostava muito, né, de trabalhar lá. Aí eu fui falando pra ela, pô, sai, cara, não dá não, porque, pô, nossa vida não tá maneira assim não e tal. Comecei a impulsionar ela a sair fora. E, tipo assim, eu não gostava, cara. Eu falava, cara, que loucura, eu não gosto disso, não, tal. Quando eu fui trabalhar com ela, na verdade, não fui trabalhar propriamente dito de cabeleireiro. Deus trabalhou, né? Tinha uma parte, como ela falou, pediu dinheiro para ele e tal. Eu sempre fui, em relação à finança, eu sempre fui muito regrado. Tipo assim, eu puxei isso do meu pai. Meu pai era muito bom administrador, é Muito muito bom. bom administrador de finanças, né? Então, tipo assim, eu sempre peguei muito isso dele, eu sempre botava a mão onde eu alcançava. E eu sempre, ele me ensinou isso, sempre o homem sempre tem que ter um dinheirinho guardado. Então, eu sempre tive um dinheirinho guardado. Ou eu fazia alguma coisa, ou eu fazia uma previdência, eu sempre tive um dinheirinho guardado. Sempre tive. Porque eu nunca gostei de viver com a corda no pescoço. Tipo assim, amanhã, não tem um pau para dar no gato. Eu nunca gostei. Então, tipo assim, eu sempre tinha um dinheirinho guardado. E foi uma época que a gente fez o curso Casados para Sempre, Foi. Foi bem né? interessante. A gente. Fala aí, Thaís. Vou falar porque tem a ver comigo, mas. Eu era muito enrolada com as finanças, porque eu fazia cabelo, comprava produto, fazia tudo no salão. Então, Tinha como. eu ficava muito, não enrolada de tipo, eu devia, não, era enrolada assim. Não conseguia olhar para a finança com um olhar melhor, né? Um Então, eu olhar ficava, clínico, né? Você só isso, entrava, só saía, vivia, achava que tava isso, bom. só só vivia. vivia. E aí eu fiquei, eu falei, cara, não tá legal. E aí a gente começou, fez um curso Casados para Sempre, que inclusive foi um divisor de águas para nossa vida financeira, então, foi o divisor de águas. E teve uma lição falando sobre Finanças. finanças. O nome da lição era essa, E finanças. aí teve uma parte que estava falando sobre unir as finanças, saber o que um outro gasta, saber de tudo para que, porque isso geralmente gera muita briga no casal, né? Sim. O lado financeiro gera muita briga. E como eu tinha o meu dinheiro, ganhava o dinheiro meu, eu achava que era meu, e ele ganhava o dinheiro dele, a gente meio que, a gente era muito unido, mas nisso era muito separado. E não tava legal. Aí eu fui e falei pra ele assim, aí eu, depois da aula, Deus ministrou muito no meu coração. E eu cheguei em casa, chamei ele e falei, vem cá. Aí ele veio e falei, não quero que você me julgue em nada. Peguei todos os cheques, na época era cheque, né? Todos os Cheque. cheques, botei na mesa. Peguei todo, no chão, na verdade, foi no chão da nossa sala. Botei no chão da sala todos os cheques, botei os cartões, botei os boletos, botei tudo pra ele. Falei assim, isso daqui é tudo que eu devo no mês e o que vai vir no mês que vem e as coisas que tá acontecendo no salão. E expliquei tudo, 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 tudo. Falei pra ele assim, eu não sei lidar com isso aqui. A minha finança tá muito embolada nisso tudo, tá muito enrolada. Então, assim, eu preciso que você me ajude. Nem que você. Aí ele tinha saído do trabalho dele, porque ele tinha se estressado muito lá. Eu falei assim: nem que você vá uma vez por semana me ajudar nisso aqui, mas é isso aqui. Eu quero que você veja tudo, eu não quero que você me julgue, eu quero que você me ajude. Ele falou: tudo bem, eu vou pegar aqui e vou te ajudar. E, tipo, ele tinha um salário que eu via que andava, que ele conseguia fazer as coisas, que resolvia as coisas, que era muito organizado, que ele... Aí eu falei, até me emprestar dinheiro para poder abrir o salão, ele me emprestou. Então, me emprestou não, né? Me deu, porque eu não devolvi. E Olha que em aí, algum momento ele pode cobrar juros. mediante isso, ele me ajudou muito. Aí ele foi pro salão. Aí, uma vez por semana, começou. Só que ele começou a ver que as pessoas, tipo, saíam, né? E acabava que eu ficava sem ajuda. E ele Essa falou, aí parte, foi a hora que ele... essa parte foi muito legal, esse direcionamento de Deus.
Ela abriu o leque assim e falou, olha, não dá para eu trabalhar e cuidar da finança ao mesmo tempo, eu não consigo. Tá É, difícil para mim essa situação aqui e tal, e eu tinha me aborrecido muito na funerária. Eu trabalhava 48 por 96, eu trabalhava 2 dias e ficava 4 dias em casa. Mas eu tava me estressando muito lá. É um ramo muito complicado. Lidar com a emoção das pessoas e tal, lidar com dinheiro e tal. Então era muito complicado. Eu tinha um dinheiro guardado. Eu falei para ela, falei, Thaís, eu vou dar um tempo de funerária. Mas não dava para dar tempo de funerária, que as pessoas todas me procuravam. Morria alguém na família, o pessoal me procurava. Então eu continuava trabalhando. Eu dei um tempo de trabalhar. Do CNPJ lá, não Isso. da... Mas eu continuei trabalhando e tal. Ela falou, pô, amor, me ajuda aqui nessa área aqui, que eu tô enrolado aqui nessa situação aqui e tal. Eu falei, então, beleza. Ela, ó, não me julguem, é muita coisa e tal. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Cheguei lá, filho. Aí comecei. Olhei, falei, posso resolver tudo? Ela pode. Aí peguei o cheque todinho, negociei o cheque todo, ajeitei tudo, coloquei todo mundo carteira assinada, coloquei o CNPJ, coloquei eu com uma parte maior, 51%, ela com 49%, para que eu pudesse resolver as coisas bancárias. Comecei a agilizar as coisas, né, que estava à minha altura, né? E eu falei, a gente falou, eu falei, ó, ela tinha, quando eu olhei o estoque, eu falei, cara, você tem muito dinheiro no estoque. A partir de hoje você não compra mais nada. Ela, não, você que vai comprar. Eu falei, então tudo bem. Aí eu comecei a comprar. porque eles já compravam. Na verdade, ele sempre soube a teoria de produto, de cabelo, tudo, ele já me ajudava muito em casa. Uhum. Então ele já comprava e já sabia. A teoria, a prática não, Só que mas ele a não sabia teoria. o quanto tinha lá Não, real. mas ele sabia comprar, ele sempre comprou, né? Então dali em diante ele começou a resolver mais de Eu frente. comecei, olhei, ela trabalhava com um produto que não dava margem de lucro, né? Falei, ó, esse produto aqui não tem como, né? Não tem como trabalhar com esse produto. Quando eu chamei a vendedora para negociar o cheque e falei para ela que eu não ia comprar mais, a mulher surtou. A mulher chegou para ela e falou, ó, esse garoto vai falir o seu salão. Ela não vai não, ele vai melhorar a minha vida. Aí comecei. Aí, na época, ali em São João, na época era negócio de panfleto, né? Eu panfletei 10 mil panfletos ali em São João. Aí comecei. Eu, com 3 meses administrando o salão, mostrei as contas para ela, ela ficou absurda. Ela falou: Meu Deus do céu, não sabia que o de salão dava tanto dinheiro. É porque ela trabalhava e queria administrar e não conseguia fazer isso. Ela tinha que ter um parceiro ali, naquela situação toda. Aí eu comecei a ir para o salão nesse intuito, a ajudar ela a administrar o salão em si. A parte da finança ali é comigo, o funcionário era comigo, ela só se preocupava em trabalhar. As compras eram comigo, então aliviou muito o peso dela, entendeu? Ela já não tinha aquilo tudo mais. E Sim. eu fui percebendo que o salão dava dinheiro. Eu É falava, porque caramba, o ele salão dá fala dar dinheiro. dinheiro, porque assim, a gente não via Gira, dinheiro. gira, gira. Não tava vendo o dinheiro porque tava tudo muito embolado. E no momento que ele chegou e falou assim, porque ele falou pra mim assim, fecha, tu não tá vendo dinheiro. E aí foi quando ele falou pra mim, não, peraí, tu não tá vendo dinheiro porque tu tá errando nisso. O que que ele fez? Ele mudou as vendas do produto do salão, falou assim, essa margem é melhor, a gente vai mudar, vai colocar essa aqui. O que tem aí dentro, a gente vai usar tudo. O que tá com a validade para vencer, a gente vai botar para frente. Então ele teve uma outra visão. Ele entrou para melhorar mesmo, para ter uma visão que eu não estava vendo. Eu estava ali sufocada dentro, não via nada e não conseguia ter esse olhar que ele tinha. Mas por que ele fala que dá dinheiro? Porque, na verdade, o que ele quis dizer é que a organização das finanças fez isso acontecer. Entendeu? Entendi. Porque, na realidade, quando ele entrou, foi para ter esse olhar que eu falei, esse olhar clínico, né? Sim. Você analisou. E, assim, é legal porque muitos casais que trabalham juntos, rapaz, eu atendo muita gente, né? Então, assim, a gente pega cada situação que um não dá o braço a torcer pro outro, irmão. Não adianta. O daqui sabe tudo e o daqui sabe mais. Aí fica aquela briga. No caso, até hoje funciona assim o salão de vocês? E você controla a parte financeira? É muito legal você perguntar isso, É porque. maravilhoso. Assim, a gente tem muito. É o que eu falo que ela é minha melhor amiga, porque realmente é. A gente, tipo assim, a gente não tem essa. A nossa vida, graças a Deus, cara, ela é muito boa, referente a casal. A gente se comunica bem. Uma coisa que me incomoda, eu chego pra ela e falo, pô, me incomodou aqui, você falou aqui, isso, aquilo. Então, tipo assim, a gente é muito tratado referente a isso, né? E teve uma época que a gente tava tendo algumas coisinhas, e a gente se ajustou e tal. E tipo, esse negócio que você falou aí.
Imagina, ela puxa para um lado, eu puxo para o outro. Onde é que a gente vai dar nisso tudo? Não tem como. Andarão dois juntos no mesmo caminho se um não estiver de acordo. A gente vai andar de mão dada aqui junto para um caminho, só que ela quer ir para um lado, eu quero ir para o outro. Não tem como. A gente não vai prosperar dessa forma. E prosperar, que eu digo, em todas as áreas. Não só financeiramente, mas prosperar dentro da nossa casa. A educação dos nossos filhos. Poxa, a gente tem que conversar. Não é eu chegar e sim, a ela não. Como é que é isso? Então, a nossa vida, num todo, ela é muito complexa referente a isso. A gente se une para tudo. Para tudo. Ela chega em casa, eu vou fazer uma faxina. O quê? Eu caio para dentro da faxina junto com ela. Não tem esse negócio de ela fazer as coisas e eu não estar junto. Eu estou junto para tudo. E lá no salão é a mesma coisa. No salão é a mesma coisa. A gente está junto para tudo. Em todos os aspectos. Com relação a finanças, você perguntou, você foi bem específico. Não tá com ele a finança. Está comigo no momento. Mas porque aconteceu. Ele mudou, ele é muito de ver taxa de maquininha, tudo isso ele vê, ele gosta de ver, ele quer saber. E quando mudou, sem perceber, ele colocou na minha conta, numa conta que eu tinha pessoal, porque precisava ser essa conta. E aí tá um tempo comigo, mas inclusive eu tô voltando pra ele. Tô entregando, toma aqui. Mas o legal... Foi só por um tempo. Sim, foi só por um tempo. Mas o legal é que eu aprendi muita coisa Isso com que eu ia ele. perguntar. Muita coisa com ele, com relação a finanças, assim. A minha mão só vai ali onde eu posso alcançar, sabe? Então, por mais que às vezes a gente se embole ali, eu falo pra ele, olha aqui, como é que tá aqui, ó. Olha aqui. Aí ele, porque ele não tá vendo. Acaba que ele compra as coisas ainda, né? Ele compra, eu compro, então eu falo pra ele, vamos, mas vou voltar tudo pra ele, porque não dá, pra mim, assim, é demais, entendeu? Mas acabou que tá comigo as finanças agora, mas já tá voltando. Sim. Bruno, traz um pouquinho mais de água pra cá. A gente vai dar uma pausazinha aqui nesse nosso primeiro bloco. A gente vai pro nosso lanchinho, nós chegamos na metade do nosso episódio. Uau, falamos bem, né? Rapaz, passa muito rápido, irmão. Muito rápido, pai. 45 minutos, né? Já. E vocês já conhecem, né? Com certeza conhecem um dos nossos patrocinadores, que é a Mose Alimentos. Top de linha. Eles são... Eu tenho uma ressalva para falar, pergunta a ela. Não? Peraí que a gente vai jogar no ventilador isso. Mas é bom, né? Achei que era um ventilador. Pô, vou te falar para tudo, né? Ele passa mal com qualquer salgadinho, menos com o namoro. Eu chego num lugar, Passa mal. eu boto a mão no salgadinho, eu experimento, falei, Thaís, Não é. Mose salgado, não. Ela, que é isso, Marco? Eu falei, eu conheço. Uma vez ele Porque chegou a na massa pessoa, deles me faz é leve para mim, entendeu? Ela não Não pesa. pesa. É impressionante. Uma vez ele chegou, vocês trocaram o salgado? Eu não Foi. troquei. Eu falei. Aí ele, pode voltar, porque esse salgado não tem. Esse salgado é ruim. Engraçado. Gente, Eu cara. falei, juro. Eles enviaram pra gente Eita hoje ferro. Eu amo o doce. salgadinho, Pode comer? torta de Eu maracujá, já peguei. pode. As tortas de maracujá. Vou querer. Delícia. Traz esse aqui, Jesus, o Essa é piscininha. piscina? É o piscininha de goiabada, fubá com goiabada, olha que maravilha. Eu gosto dessas coisas de Gente. velho aí. Como... Meu Um Deus. cafezinho, né? Como eu costumo falar, a Mose Alimentos fica ali na Avenida na Praça da Carioca. Passa lá tem kit festa, tem torta congelada, torta para consumo imediato, o que você quiser para sua festa, bebida, comida, Levinho. tudo. Vai lá, inclusive, mais uma vez eu vou falar, o episódio que foi ao ar hoje, estamos preparando aí um cupom de desconto pro Natal. Oh, beleza. Então, o episódio que vai ao ar eu vai adorei. ser vai ser com o CEO da Mose aqui, se Deus quiser também com a CIUA, o CEO e a CIUA. E é isso, gente. Vamos dar uma pausa aqui pra gente comer todas essas delícias aqui e daqui a pouco a gente volta. Eu já tô comendo.
Voltando aqui para o nosso segundo bloco, depois de a gente ter comido bastante dessas delícias aqui que, mais uma vez, a Moza nos proporcionou. O bolinho de fubá estava uma delícia, não Pô, estava? muito top. Meu amigo, a Thaís aqui acabou com o jaipim. Jaipim, eu Jaipim. fiquei caçando, comi todos. Tá na terceira fatia de torta, entendeu? Mas, Delícia. gente, hoje não é chopp, para quem fala, é chopp, é mate com gás. Mate pode, né? Erva mate com gás, erva mate com gás. Hoje vocês atendem um número expressivo de clientes por mês. Tem alguma história de... desculpa. Número expressivo de clientes por mês. Tem alguma história que vale a pena destacar nesses anos de salão? Uma história de mudança de vida de cliente? Alguém que entrou lá a ponto de desistir de tudo e hoje vive uma vida plena através da vida de vocês? Então, teve uma época lá no salão que eu fiz como se fosse uma célula no salão. E a gente convidava 3 pessoas direcionadas por Deus. E a gente fazia. Eu chamava sempre uma pessoa diferente para dar uma palavra. E eu dava um serviço para essas pessoas. Um carinho, um cuidado, um tratamento. E tem várias histórias, né, assim, de como Deus fez. Porque ali dentro daquele salão, na descontração de fazer o cabelo, uma pessoa que era, né, que vinha falar, que vinha passar uma palavra ali para as pessoas, no mesmo momento ali de descontração, acontecia das pessoas, assim, se derramarem em lágrimas e via o cuidado de Deus, né, na vida delas. Antigamente eu tinha uns, Quadrozinhos, uns quadros, dizeres. mas era grande, com dizeres embaixo, sabe? Bem específico. Só aquilo ali também já tocava muitas pessoas. Assim, a gente tenta ficar bem na nossa, porque as pessoas chegam falando muito, né? Tem muita gente que chega falando, olha, aqui tá isso, tá assim, tá assim, tá assado. É Então, se uma você... terapia, né? Você se torna uma terapeuta ali enquanto você está fazendo o Isso, cabelo. se você não tiver cuidado, você entra naquilo ali e acaba criando um ambiente ruim, porque aquilo pode gerar fofoca e não é o nosso intuito. Nosso intuito ali é elevar a autoestima e passar a Deus mesmo, através de nossas vidas ali. Todos os dias que eu saio de casa, eu oro, peço a Deus para que Ele cuide, né, e guarde as nossas mãos e que as nossas mãos sirvam de bênçãos para a vida das pessoas. Eu estou tocando na cabeça das pessoas. Então, as pessoas falam assim, eu sinto uma coisa muito boa quando eu estou aqui, eu não sei explicar, é algo assim tão bom. Tem gente que vai no salão e não quer nem ir embora. Tipo assim, a gente já liberou, porque a gente é muito rápido, a gente tem os horários certinhos. E a gente é muito rápido, a gente entrega, né, o serviço e a gente quer liberar a pessoa não quer A ir pessoa embora, fica a lá e pessoa não quer sai de jeito ficar, nenhum. tudo mais. Então, assim, já teve situações de pessoa pedir para orar, eu parar tudo, ter que orar e abraçar e falar. E teve pessoas já da gente falar assim, olhar para o Marquinhos olhar para mim e falar assim, Deus falou para não cobrar dessa pessoa. E às vezes não é um valor de uma escova ou de um corte, é um valor Valor simples. expressivo. Exatamente. E a gente virar para essa pessoa e falar assim, olha, Deus falou para te dar esse presente. Hoje a gente não vai cobrar você. Da pessoa começar a encher os olhos de lágrima e falar assim, cara, custou para mim esse cabelo. Ia custar para mim algo assim, né, grande. Então Deus realmente está aqui. E me abraçar o Marquinhos, agradecer. E inúmeras E é outras muito histórias. legal, gente, muito legal isso. Muito legal ser direcionado por Deus referente a isso. Porque a gente não combina nada. A gente simplesmente, o combinado é, a gente ora pelas clientes, a gente se consagra e vai trabalhar. E chega lá, as coisas acontecem. Tipo assim, daquela cliente está ali, o Espírito Santo fala, ó, você não vai cobrar nada dela. É presente meu para ela. Aí eu, tá bom, Senhor, só toca no coração da minha esposa. Quando eu vou falar com a Thaís, Deus falou a mesma coisa comigo. Então, tipo assim, é algo totalmente voltado realmente ao Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes a gente precisando, né, Thaís, do valor, né? A gente está ali para Não, trabalhar, geralmente né? Deus só pede Geralmente não, assim. normalmente Isso. a gente Deus só precisa. pede quando a gente está precisando. Então, tipo assim, é muito legal você trabalhar e a gente não abre mão, cara. A gente não abre mão de consagrar o nosso espaço ao Senhor, né? Porque a gente sabe que toda pessoa que entra ali, ela é direcionada pelo Espírito Santo. Já houve casos da pessoa passar
E aí eu pergunto para ela, você foi indicada para alguém? Não, do nada eu entrei. É porque o nosso salão é diferente. Você não entra, não é uma porta aberta e qualquer pessoa pode entrar. Você tem que tocar uma campainha, eu tenho que sair de onde eu tô fazendo, abrir o portão e te atender. É uma casa fechada, trancada mesmo, literalmente. Então não é um salão de rua aberto. Para a pessoa entrar ali, ela só entra indicada ou te sentir à vontade, se sentir à vontade. Você ou- quer dizer que ela não é atrativa para entrar? Não, Isso. Não é não é. convidativa, né? Não é. A intenção é essa mesmo, porque a gente só atende pessoas direcionadas por Deus. Antes de a gente voltar nesse assunto que a gente está falando sobre ministério, sobre propósito de Deus, quando que foi a mudança? Essa mudança da loja, esse é o segundo espaço, né? O que vocês estão hoje é o segundo Isso. espaço. Como é que foi essa mudança da loja para o espaço? Que aí foi sim a sonhada casa. Isso, porque quando eu falei que eu queria uma casa, né? Sempre quis trabalhar numa casa, que eu acho os espaços separadinhos muito legais, assim. Você consegue botar uma recepção na sala, né? O banheiro, cozinha e tal. Você consegue fazer bem direitinho ali. E eu desci do salão Já que estavam, o Marquinhos já estava já ajudando lá estava em falando cima. Já comigo. já. Eu desci para fazer alguma coisa. Só que eu ainda não era profissional. Eu simplesmente Não, nem era estava só estudando, administração. só administrando. Eu desci para fazer alguma coisa ali embaixo que eu não vou lembrar agora o que que era. E eu olhei uma placa. Aluga-se Aluga-se. para fins comerciais. Não era para alugar para residência, era uma casa. Era uma E casa não para estava alugar. alugando. Aí eu passei, olhei e subi. Quando eu subi, até conversei com uma cliente que era uma amiga nossa, ela falou assim: eu fui lá ver essa casa para eu morar. Só que ele não quer alugar para morar, ele só quer alugar para fins comerciais e tal. Mas ó, vai lá, mas a casa é muito velhinha, muito antiga, é uma casa muito antiga. Mas você vê. Aí eu subi e falei com a Marie, falei assim: olha, tem uma casa alugando lá embaixo, vai lá ver. E subi, porque a gente atendia muito, era uma demanda muito maior, Na muito verdade, a grande. gente já estava desesperado porque Porque o não nosso dava espaço lá mais. em cima já não dava mais. A gente colocava pessoas dentro desse salãozinho que era E pequeno, com fora. 3 cadeiras, e o lado de fora No do corredor, prédio, né? no corredor, a gente encheu de cadeira ali para as pessoas esperar lá. E dentro, quando era um salãozinho lá em cima, trabalhava você, Trabalhava, Três pessoas. trabalhava Três pessoas. Quatro. três pessoas atendendo, uma recepcionista e o Marquinhos quando vinha. 5 pessoas. Eu botava ainda ele pra lavar o cabelo. Tipo assim, vem lavar, vem Ajuda secar aqui. só, ajuda aqui. Isso, ajudava Eram 5 alguma pessoas. coisa. Não, ainda tinha manicure e É. a gente ainda tampou e fez Não uma era parte não era uma estética. salinha pequena. É uma sala Era uma sala comprida. extensa. Extensa, assim, compridinha, mas não era tão grande, não. A gente que conseguiu organizar direitinho. 3 cadeiras aqui, no final tinha uma divisória e a gente botou uma maca bem no cantinho. Tinha uma parte de sobrancelha também. E no cantinho tinha uma cozinha muito pequena, muito pequena. Era isso, sabe? E como é que foi essa casa? Você foi lá ver a casa? É. Então, eu fui lá ver a casa e conversei com o cara. Foi mais um milagre. Aí, mais um milagre. Que eu cheguei lá, aí tava o filho do cara lá, que já tinha. Ele combinou uma coisa comigo na hora. Ele falou: não, o aluguel é seu. Pode ficar tranquilo que é seu. Mas por que que você quer vir para um salão para cá? Eu falei: então, porque o meu espaço lá já não dá. Ele: não, porque tem uns 10 salões aqui na rua. Tinha Eu falei: não, mas não muitos importa, a gente já tem nossos clientes. Na verdade, o senhor que queria alugar, ele estava preocupado em eu botar mais um salão ali e, tipo fechar assim, a e fechar a porta. porta. Aí Levou ele lá em cima. eu levei ele lá em cima. Quando ele chegou lá, ele ficou apavorado. Ele falou: meu Deus do céu, vocês não têm espaço. Eu falei: não tem, por isso que eu quero descer. E não tinha placa. Quando tava lá em cima, não tinha placa na rua. Não tinha A placa até tinha plaquinha. lá em cima, então não dava pra ver. A pessoa E não quando andou eu olhando desci, pra cima, né? E quando eu desci novamente para ir lá, para fechar as coisas com ele tudo direitinho, o filho dele já tinha alugado para uma pessoa. Tinha alugado pra outra pessoa. Caramba. Aí o senhor falou: não, eu já dei a minha palavra. E se eu der a minha palavra, aí o Não- filho não dele volta chamou atrás. ele e falou: eu aluguei por mais caro, pai. Vamos fechar com. Era uma gráfica que ele tinha fechado já. Aí ele: não, eu dei a minha palavra pro garoto. Não. Eu dei a minha palavra pro rapaz, então vai ser dele essa casa. Aí a gente começou a fazer as coisas, ajeitar as coisas para poder descer. Entendeu? Foi dessa forma que Deus fez para esse espaço que a gente está hoje, entendeu? Caraca, muito legal, né? Muito maneiro. Uma vez eu ouvi de uma prima minha que também é hoje cabeleireira e mora lá no Espírito Santo, que ela falou assim uma vez: não importa para onde eu for, Mas quem falou isso? não importa para onde eu for, meus clientes eles querem a minha qualidade, não importa o endereço que eles tiverem, eles vão até a gente Eu porque atendia na minha casa, né? A minha casa, você já foi na minha casa? já. É um morro, assim.
eu sozinha, eu já atendi 13 pessoas. Praticamente no mesmo momento, na barca. E a Tinha gente fala 13 de uma pessoas me época, esperando. a gente fala de uma época, que, para quem tá ouvindo, que não tinha Não, acessibilidade do Uber. Uber. Moto pra Você lá, pra deixava cá, o não ônibus, tinha. ou você descia lá no metrô, ou lá no ônibus lá É embaixo, isso aí. e E subir o morrão. subia. É o que eu tô falando pra você. Exatamente. Pra mulher As pessoas não vão. tem essa, filho. A mulher, ela é muito destemida pro que ela quer fazer. E uma coisa que eu falo até pra Thaís, eu falo pra Thaís, Thaís, é muito do que a gente tem. E eu tenho plena certeza disso. A gente tem o Espírito Santo de Deus. É muito do que a gente carrega. Não é propriamente dito local. Porque eu vou te falar, eu até falo com as pessoas, falo, o meu espaço, ele não é tão Não luxuoso é. quanto o de muitas pessoas. De outros salões. Ué, mas por Ele que é que o meu simples. salão, graças a Deus, ele tá sempre cheio? Você chega às vezes terça-feira tá lotado. Por exemplo, nós entramos no meado do mês de novembro, já com a agenda de dezembro lotada, Fechado. fechada. Não tem vaga, não tem não tem caixa, não tem. vaga, Trabalho de terça a domingo e não tem vaga. não tem vaga. Então, tipo assim, a gente tem a plena convicção De que não é, que não é não, a gente. não é a gente, é a presença de Deus ali. A gente tem a plena convicção disso. Então, tipo assim, é muito da gente se consagrar ao Senhor, consagrar a Deus ali o nosso espaço, consagrar a Deus as nossas clientes. A gente ora ao Senhor, a gente fala, Senhor, só manda quem o Senhor quiser. Eu não quero atender qualquer pessoa. Eu quero atender as pessoas que o Senhor trouxer para cá. Então é totalmente diferente. As pessoas entram no nosso salão e falam assim: Meu Deus, eu sinto uma paz aqui fora da realidade. Cara, aqui o ambiente aqui é gostoso. O ambiente aqui é maravilhoso. Eu queria ficar aqui. Teve uma cliente que falou assim: Eu posso ajudar vocês aqui a ficar aqui esse dia, não foi? E ficou. Eu tenho Tipo assim. cliente assim, que vem toda semana, né? A gente tem cliente fixas de toda semana, de estar sempre com a gente. E tá tudo bem. Aí eu tenho uma cliente que ela falou assim pra mim, meu cabelo ainda tá bom, mas eu queria ir aí. Aí eu falei, aí você não vai vir sábado, tipo, o dia tá, faltava 2 dias, ela, mas eu posso ir só pra você lavar meu cabelo? Não, não faz a escova não, que eu volto no sábado pra escovar. Aí eu falei, tá, pode vir. Aí quando chegou ela falou, cara, eu preciso estar aqui, eu me sinto bem, vocês lavam meu cabelo, eu fico rindo, eu converso, depois eu distraio minha mente. Ela só quis ir no salão. Ela não foi, na verdade, ela não sabe o que ela quer. O que ela está procurando é Cristo, né, que está Sim, na gente. Não sou eu e o Marquinhos. isso. É Deus que está na gente, só que ela ainda não percebeu isso. Mas sempre que tem uma brechinha eu falo, porque é muito complicado. Salão, você fala uma coisa aqui, às vezes soa diferente ali, então a gente vai, devagarzinho a gente vai lançando, assim, as coisas de Deus para aquelas Depende pessoas. muito da ocasião, Depende né? muito, e também depende muito da pessoa. Eu atendo gente de todo tipo de crença, você possa pensar e imaginar. Então a gente tem que saber entrar, falar, ter ali a hora certa e tudo O que mais. falar, quando falar, a Sim, hora de falar, né? sim. E é o que você falou, tá sempre direcionado pelo Espírito, que É isso senão aí. não funciona, senão não rola. Não É rola. isso aí. Vocês conseguem calcular assim rápido quantas pessoas, não estou falando de clientes, não, de profissionais, quantas pessoas já trabalharam assim, rápido assim, com Com vocês a nesses gente? 20 anos de profissão, mais 15 de salão? Sim. Autônomo, Sim, né? sim. 15. Em 15 anos? Deixa eu contar aqui Uma mais ou galerinha maneira. menos. Mais de 10, né? É, Mais por de aí. 10. Assim, Muitas dessas pessoas, se não todas, já elas têm salão e vivem bem disso, né? Elas conseguem viver disso, trabalhar e viver disso. A maioria, acredito. então assim, além de ser, cara, ouvindo, além de ser um ministério, né? O ministério de vocês, é porque às vezes a gente tem uma crençazinha dentro da gente que só serve se for dentro da igreja. Que a gente só Uhum. serve a Deus se for aqui dentro da igreja, se for, vou usar o meu lance, tocando, cantando. Quando na realidade, cara, é totalmente ao contrário. É você ouvir de uma pessoa que você nunca ouviu. Não, não, precisa se preocupar, Thiago. Precisa se preocupar com o Thiago, não. O Thiago é da família, pode deixar ele aí. Relaxa. E você entrar na casa de pessoas e assim, poder de repente, como você falou, orar por alguém, não tem preço, gente. É. Você estava comentando aqui em off quando a gente estava lanchando no início lá, sobre vocês estão com um projeto agora, vocês visitam casa, visitam lares. Conta pra gente um pouquinho disso. Na verdade, assim, tudo começou
foi bem legal como tudo começou. Eu senti no meu coração assim de chamar 3 pessoas para jantar na minha casa, né? E, e eu falei assim, Senhor, mas quem são essas pessoas? Aí o Senhor me direcionou, 3 pessoas, 3 casais. Aí eu fui falar para ela, falei, pô, Thaís, o Senhor me direcionou aqui pra gente fazer uma janta para essas pessoas, aqui em casa. Ela, quem são as pessoas? É como eu falei até naquele. O homem, ele é mais chegado, assim, a gente tem como a gente conversar mais e tal. Eu falei pra ela, Fulano, Beltrano, não sei quem. Ela, Marco, mas a gente nem tem intimidade com esse pessoal. Tipo assim, eu falei, Thaís, mas é o pessoal lá da igreja, né? E tal, mas foi Deus que me direcionou. Ela, então tá bom, faz a comida aí. Eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer: peixe, camarão, eu sou bom na Especialidade cozinha. da casa. A especialidade da casa é Eu frutos do trabalhei mar. nesse dia e ele ficou em casa para. Eu falei, você fica, ajeita as coisas, eu vou trabalhar. Aí eu comecei, fiz as paradas todinha. Aí falei pros rapazes, falei, ó, avisa pra esposa de vocês aí, vou preparar um jantar pra vocês. Ele, mas como assim? Tem que levar alguma coisa? Eu falei, tem que levar nada, só vim. Aí preparei, Thiago. Caraca, comprei prato, que minha casa tava sem prato, comprei copo novo. Quando eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de fazer as coisas com excelência. Aí preparei aqueles peixes, tal, camarão e tal, preparei uma mesa. Na hora que eu tava fritando o peixe, acabou o Hum, gás. Meu Thaís, acabou o gás. Fui ter que correr para poder comprar o gás e tal. Cara, resumo. Cara, foi uma noite maravilhosa que a gente passou. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. E foi uma forma que eu fiz, que nós fizemos, que Deus queria fazer, que era honrar aqueles casais ali, né? E, cara, é muito gratificante. Eu amo servir. Eu amo fazer coisas para as pessoas. Eu amo isso. E eu fiz aquilo ali com excelência. Cara, foi maravilhoso. E daí, aquele dia, eu falei assim: caramba, Deus tem alguma coisa nisso aí. E eu tava com alguns parceiros meus, né? E eu comecei, eles foram, né, em algumas reuniões dessa, e a gente começou a fazer visita em algumas casas. A gente orava antes, pedia a direção de Deus, jejuava antes e começamos a ir. E a gente começou a agregar as esposas também. Não era só um negócio de homem, era mais para casal. E a gente começou. Cara, cada casa que a gente ia, a gente já foi mais ou menos umas 4 ou 5 casas, mais ou menos. Cada casa, o Espírito Santo trabalhou de uma forma tremenda. Direcionava de uma forma diferente, né? Fala aí alguma coisa. Quando a gente chega, o legal é isso, porque eu já fico na expectativa de saber o que que Deus vai fazer. Aí quando a gente chega, eu falo, cara, como é que vai ser? A gente vai chegar, e aí? Aí teve uma casa que a gente chegou e Deus direcionou de eu falar algumas coisas pra moça, pra esposa, e eles estavam lá fora, conversando. E depois a gente entrou, todo mundo entrou, e o Marquinhos falou a mesma coisa. caramba. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. E eu tava falando exatamente isso. Ele não ouviu. Ele não ouviu falando, ele estava lá fora, ele entrou falando, eu quero ler na Bíblia, e falou exatamente que. Então a gente começou a entender que Deus queria falar sobre isso. Sobre quem estava cansado, desanimado, né? Para que Deus pudesse dar o conforto ali, o consolo, a segurança. E Deus foi falando, fazendo, quando a gente vê, flui. Já tinha ido. Já tinha ido. Cara, que maneiro, E é irmão. maravilhoso, cara. Maravilhoso. Maravilhoso dessa forma. Tudo começou assim, do nada. Eu fiz um jantar para E a essas gente, pessoas e e, a cara, é gente muito vê bom. como as pessoas estão carentes disso. Eu ia falar isso agora. Porque a igreja, a nossa igreja, eu posso falar da nossa, eu não posso falar de Isso. outras, né? Porque eu não conheço, mas a nossa igreja é grande, é uma igreja grande. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou de lá, vai lá no salão, às vezes fala assim, eu sou de lá, eu te vejo. Eu falo, meu Deus, eu nunca vi essa pessoa. Olha, Isso isso é acontece constrangedor muito. na rua, né? A pessoa chamar você pelo nome e. Não, Sim. você que não sei o que, um monte de É. erva. Vai ser Aí, constrangedor. e eu vi isso, eu vi a carência das pessoas. As pessoas chegam pra gente e falam assim, ah, eu tô muito feliz porque vocês vieram aqui, eu tô muito feliz porque me senti amada, me senti acolhida, me senti bem, Deus falou comigo, tipo, tava prestes a parar com tudo, tava prestes a entregar as contas, sabe? E a gente fala, caramba, como é importante, né? E é algo simples, algo que a gente faz, E, não é nada e, demais, eu, é e, só... eu, e eu notei, Tiago, uma coisa muito interessante da parte de Deus.
é você estar disponível. É. É só você estar disponível. Não tem coisa mágica, não. Quando você se disponibiliza, o Espírito Santo ele te usa. Em coisas simples. Nesse dia lá em casa, eu me lembro muito bem que a pessoa que eu chamei, ela falou assim, eu tô há não sei quantos anos na igreja e eu nunca fui chamado para jantar na casa de ninguém. Aí eu falei assim, mas o Senhor quer te honrar hoje. Foi chamada hoje. Aí ela falou assim, mas eu tô me sentindo super honrada, você não tem noção do sentimento que eu tô sentindo aqui. Eu falei, gente, Thaís, uma coisa tão simples. é. Eu preparei algo que eu preparo frequentemente na minha casa, porque eu pesco. Então, Tiago, mas que as pessoas, eu falei assim, esse peixe é totalmente diferente do que vocês compram na peixaria. Esse peixe é um peixe direto do mar, eu trago do mar direto, limpo e faço. Então, é coisa linda. Elas falaram, eu nunca comi uma coisa tão maravilhosa quanto essa. E coisas que a gente faz, normal. Então, é só você se disponibilizar para você fazer alguma coisa. E esse lance de visitar as casas, cara, isso é tremendo. Quando você tem um direcionamento de Deus, qual casa porque a gente já tem um grupo em que a gente já está orando para ver qual o direcionamento de Deus, porque todo mês a gente quer ir pelo menos em uma ou duas casas. Então, tipo assim, você vai, recebe o direcionamento do Espírito Santo, você vai e você vê a obra do Espírito Santo, você vê o que o Espírito Santo faz naquela casa. Essa casa que ela falou, cara, a gente orou a casa da pessoa inteira. A gente profetizou. Tinha uma obra na casa desse irmão que estava mais ou menos por 2 anos para ser concluída. E a obra não andava. A gente foi lá, orou, quebrou as maldições que ali estavam. E em 3 meses a pessoa estava se mudando para essa casa. Foi mesmo. E tem milagres incríveis que Deus fez. Tem muita coisa bacana a ser feito em relação a isso. Mas o que eu notei de primordial é você querer, cara, sair da sua zona de conforto. Sair, se disponibilizar. É só isso que Deus precisa. É porque a gente já tem trabalho demais. Então, mais um trabalho a gente não quer. E Deus, ele quer isso. Ele quer que a gente esteja disponível. E quando a gente se colocou disponível, a gente não faz nada. A gente chega lá e Deus direciona de forma incrível. Incrível. A última eu falei assim, como eu já tô sabendo que Deus é assim, né? Eu cheguei lá na última casa e falei, o que será que Deus vai fazer isso? Vai fazer aqui hoje? E Deus foi. Quando viu, já tava lá. Sabe? Tudo assim vai acontecendo. Às vezes é comigo, eu começo a falar uma coisa e dentro do que eu falei, foi. Às vezes é com um irmão que tá com a gente e começou a abrir um leque assim, foi. Marquinhos às vezes entra numa situação que Deus falou com ele e foi. Entendeu? É muito leve. Teve uma casa que a gente foi, Thiago, que foi muito engraçado. Que a gente foi para orar por essa família, né, por esse casal. Chegou lá, Deus deu um direcionamento, a gente só falou de vida financeira, só não de foi? vida financeira. A gente começou a falar sobre essa questão que a gente contou aqui. E tinha 1, 2, 3, eram 3 casais, fora a gente. Todos eles estavam precisando ouvir aquilo ali E que o foi Espírito tremendo. Santo trouxe. Todos eles estavam em alguma prisão espiritual referente à finança. E coisas que a gente já tinha passado. E que a gente pôde acrescentar ali. E eles puderam falar e a gente pôde orientar e falar, caramba, abriu um leque na minha mente. Caramba, eu não sabia. E muitas das vezes, esse direcionamento que a gente está falando aqui, né? Sobre essa união em todas as áreas. Depois que foi quebrado esse negócio do reino dividido, referente à finança, meu filho, tudo fluiu. E muitos casais estão vivendo isso. Estão vivendo ali, estão na mesma casa, mas o reino ali naquela casa está dividido. Sim. Então, como Deus vai prosperar na vida dos filhos? Como Deus vai prosperar ali na vida financeira daquela casa? Então, é essencial que esse casal andem junto em todas as áreas. Que sejam parceiro em todas as áreas que eu falei, né? Se ela vai fazer uma faxina, eu faço junto com ela. Eu não fico no sofá e a mulher se matando de trabalhar. Por quê? Porque ela trabalha junto comigo. Ela pega firme junto comigo no salão. Não tem como eu ir para casa e ela continuar os serviços domésticos e eu, cruzar meus braços. Sentar não. no sofá. Enquanto ela não senta, eu também não sento. Ela fala para mim, amor, vou fazer isso. Cuida dos banheiros, eu vou lá, lavo os banheiros todos.
Cabo de luva, e quer que faça o quê? Isso aí é a unidade. Precisa a gente estar unido. É vida financeira, é vida amorosa, é referente aos filhos, né? Chega na fase de adolescente, né? Eles são espertos. Eles gostam de pedir sempre para quem fala mais sim. Tem sempre um da gente que fala mais sim. E aí, às vezes, ela falava sim e eu falava não. E aí, eu falei, caramba, a gente tem que andar junto. Quando eu falar não, tu fala não também. Vamos andar junto. Então, tipo assim, a todo momento a gente tem que estar sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E tem sido tremendo. Tem sido tremendo essas visitas que a gente tem feito. Tremendo mesmo. Foi algo do Espírito Santo de Deus que trouxe mesmo. Essa da finança começou com, foi uma conversa normal. A gente, sabe quando você chega e se fala, começa a conversar, porque lá no salão, uma conversa. Começou numa conversa e terminou Deus fazendo algo tremendo na vida das pessoas. Cara, isso é muito bom. Na nossa também, que acrescentou muito. Ah, muita coisa. Toda visita que a gente faz, assim, o Espírito Santo trabalha de uma forma tremenda na nossa vida também. Na vida dos irmãos que fazem, na vida da pessoa que está lá recebendo a gente. Mas é isso, é querer sair da zona de conforto. Sim. Porque era muito melhor eu estar em casa, deitado, assim, pra mim, né? Com um pezinho pro alto, descansando, ao invés de ver a necessidade do meu irmão. Exato. Quando você fala para Deus, eis-me aqui, ele vai te dar alguma coisa, irmão. Sim. Se você pedir. Tem um ponto que entra no empresariado que é muito difícil para quem é empresário, que é um tempo de qualidade em família e férias. E eu sei que vocês têm excesso, vocês dão excesso. Sim. E é importante isso. Eu falo isso e algumas pessoas não acreditam que esse tempo é necessário. Esses dias eu estava conversando com um amigo que é empresário e falando assim, irmão, ele vai ouvir, ele vai assistir, ele vai lembrar. Ele assiste. Irmão, você não tem noção de como eu zelo. Hoje não, que as crianças estão em outro horário. Mas eu zelava e corria todo dia para vir buscar as crianças na escola. Todo dia eu buscava as crianças na escola. E ele, pô, cara, mas aí tu larga o serviço. Eu falei, mano, eu largo. Não tem nada que eu não possa fazer amanhã, parar hoje e fazer amanhã. Entendeu? E às vezes a gente, como empresário, assim, fica, não, eu preciso ganhar mais um dinheiro. Não, eu preciso trabalhar mais um pouquinho. Ah, só mais uma horinha. Ah, mas é só mais não sei o quê. E aí ele virou assim e falou, cara, você virar pro teu filho e falar assim, você quer ir pra Disney ou quer que o papai te pegue na escola? Eu falei, cara, essa pergunta é surreal. Ela não é nem lógica, ela é ilógica. Porque se você falar, você quer ir pra Disney, ele fala, quero ir pra Disney. Você vai se matar pra ir pra Disney. Mas, cara, você falou aí do rolar na grama, do jogar o futebol, do andar numa praça, qualquer coisa, cara, que você... Eu falei pra ele, quase que eu falei o nome da pessoa. Eu falei, rapaz, a única coisa que você nunca vai conseguir recuperar nessa vida é o tempo. O dinheiro Não você vai. recupera. Mas o tempo que você gastar com teu filho ali, ou que você gastar com qualquer outra pessoa, você nunca mais... Até porque, né, Tiago? Eu sempre falei isso, cara. Quando eu ouvi isso, aquilo ficou. Cara, eu não preciso. A gente não precisa ficar correndo atrás do dinheiro. Não precisa. A verdade é o dinheiro que tem que correr atrás da gente. Quando a gente prioriza as coisas de Deus, cara, isso é notório. Nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Quando a gente prioriza o reino de Deus, quando a gente prioriza as coisas de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, isso é automático. E tipo assim, eu também, cara, eu priorizo muito isso, a nossa vida. Família. Eu não saio do salão tarde. Eu acho que eu sou o único salão É isso que eu que ia falar. trabalho de 9h30. Tem hora para abrir e hora para fechar. De 9h30, no máximo eu tô em casa às 6 horas da noite. Eu não estendo. Eu não trabalho domingo. Eu vou lá, faço os meus clientes e vou embora para casa. Por isso que eu não quero um salão de porta aberta. Porque eu preciso de tempo para as coisas de Deus. Eu preciso de tempo. Porque eu entendo que a prioridade da nossa vida como casal são as coisas de Deus. Então, tipo assim, para que eu vou correr atrás do dinheiro? Que lá no livro de Eclesiastes, Salomão fala que tudo isso é vaidade. Tudo isso. Ele teve de tudo. E ao mesmo tempo, ele corria atrás do vento, praticamente. Para que eu vou ficar dando importância a essas coisas? Então, cara, a gente precisa priorizar. Priorizar as coisas de Deus em nossas vidas.
Tipo assim, cara, show de bola, a gente precisa trabalhar, a gente precisa colocar sustento em nossa casa, mas a gente precisa também dar tempo de qualidade à nossa família. A gente tem um recesso, né, amor? Em A gente janeiro, fecha o salão. As todo pessoas falam, janeiro. meu Deus, como vocês conseguem? É isso que a gente ouve. Mas calma aí, eles não vão procurar outro, eu não estou preocupado se eles vão procurar outros. Até porque podem procurar outros. E se ele se sentir satisfeito em outros, show do milhão, Pensa. pode ir para outros. Só que a gente prioriza o nosso descanso. Todo janeiro a gente descansa. Não teve um janeiro de nossas vidas que a gente não descansou. A gente fecha o salão. Nós já fechamos o salão 30 dias. As pessoas sabem o que falam pra gente? O que falam? Vocês estão com dinheiro, Deve né? estar lotado de dinheiro. Vocês estão com dinheiro, né? Não, não é dinheiro. Aí eu falava pra elas assim, ó, quando acabar o dinheiro a gente volta a trabalhar. Aí a Thaís, "Ih, a gente vai ter que Dia voltar 2. dia 10, então. Dia Dia 2. 10, dia 2 a gente vai ter que Dia voltar. 3 a gente tá Porque, tipo ligado. assim, não é sobre o dinheiro. Sim. A gente se organização. organiza Organização, financeiramente sim. para pagar praticamente 2 meses de conta para que a gente tenha o janeiro em paz. E a realidade, Thiago, não é prioridade. O dinheiro nas nossas vidas não é prioridade. Ele é uma consequência. Não é prioridade. Se fosse prioridade, eu estava trabalhando até 10 horas da noite, porque não me falta cliente. Graças a As Deus. clientes querem ir para a praia, voltar 4 horas da tarde e entrar dentro do salão. Lá no meu salão não vai, infelizmente, porque eu não trabalho. Infelizmente, a gente precisa dispensar clientes, né? Porque elas não se adequam aos nossos horários. Tem noção disso? E tipo assim, a gente é regradinho nos horários. A gente gosta muito de ter essa qualidade de organização de horário, porque eu não gosto de chegar num lugar e não ser atendida ou esperar horas e horas para ser atendida. Eu sei que atraso acontece, Uhum. atraso normal, comum, mas você ficar no salão esperando, imagina. Então a gente gosta dessa organização e a gente agenda quando a pessoa fala assim: "Ah, qual é o seu último horário?" Aí eu vou e falo que o meu último horário é 2 horas para fazer mechas. Aham. 2 horas da tarde? 2 horas da tarde. Como assim? Sim, é 2 horas. Porque quando eu começo 2, eu termino lá para as 6. Não é uma coisa rápida de fazer. Então, assim, normalmente a gente sai do salão 4h30, 5 horas, no máximo 6 horas. É o horário que a gente sai do salão. Por quê? Porque eu priorizo estar em casa quando minha filha chegar da escola. Quando meu filho chegava da escola, quando meu filho agora já está maior, né? Ele não importa tanto assim de chegar da escola, de ter aquela alegria toda. Mas a minha filha, eu faço questão de estar em casa quando ela chega da escola. Então, assim, eu não negocio isso. É algo que a gente não negocia. Os nossos horários são todos certinhos. Eu falei exatamente, eu usei essa frase. Eu falei, cara, vai chegar uma época que eles não vão comemorar mais quando eu chego. Entendeu? Eu tenho um menino de 12, o Arthur ainda é muito carinhoso, mas assim, já tá mudando. Não é aquela festa quando eu chego que eu Sim. buzino. A buzina é certa. Tan, taranã, tan, 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 porque tem um carro do vizinho que tem o mesmo barulho lá que o meu. E aí vem o Benício Já gritando. sabe. Pai, A pai, felicidade. pai. Entendeu? Isso nunca mais, cara, isso nunca mais volta. É isso aí. Eu falei pra ele, meu filho nunca mais vai ter 6 anos, cara. Não, mas você, eu falei, rapaz, você precisa entender o meu lado. Dinheiro depois, se for pra ter muito, dinheiro depois eu corro atrás, meu irmão. Mas isso aqui não vai passar. É isso aí. Aí o problema vai ser, né? Aí, beleza. Você tá com. Já tá com 18, Não, tá com 17, vai fazer 17. 17. Daqui a pouco, quando a gente pensar assim, piscar, eu falo pra mim, quando a gente piscar assim, descansar, que o Vinícius estiver saindo, o Arthur já vai estar entrando numa outra fase e eu vou ter que me controlar, né? É Porque, isso aí. irmão, E passa muito rápido, tudo passa Passa. muito rápido. O Miguel é muito amoroso, né? Mas ele tá com 17 anos, ele é muito amoroso. Tu fala assim, como é ter um adolescente em casa? Porque as pessoas falam, tipo, de adolescente ficando trancado no quarto, no celular, que não fala com a mãe, que não quer tirar uma foto. Eu não sei o que é isso. A gente vive uma vida muito boa, assim, em casa. A gente tem uma leveza muito boa, assim. Eu até postei um vídeo um dia desses Miguel que parece mais com quem? o jeito, É, personalidade. personalidade com ele. A Pérola mais parecida comigo. Mas o Miguel deitado no colo do Marquinhos, abraçado, e o Marquinhos falando com ele falando, e assim, enorme, na sala. Miguel não é mais alto que o Marquinhos. Então, mas aí eu fiz o vídeo e postei. E todo mundo, meu Deus, que lindo, um monte de gente postando, falando, que eu botei assim, qual é o teu grau de intimidade com o teu pai? Que o Miguel é assim, eu tô deitada na cama, né, mano? Na hora de dormir vem ele, agarra, beija, abraça, fica. E eu penso,
quero gritar, quero brigar, vai que eu tô cansada, quero dormir, mas eu penso, caraca, ele já tá quase indo, Tá sabe? quase indo. Aí eu deixo e fico lá, não, tudo bem. E é isso, a gente fica com o coração apertado, porque vai fazer 18 daqui a pouco, vai viver a vida, né? Vai. É. Tá quieto, Bruno. Chegou agora na vida, tá com 20 aí. Eu posso cantar os podres. A gente sabe, fica tranquilo. Gente, a gente tá, infelizmente, caminhando pro nosso final. Nesse primeiro momento, a gente está fazendo episódios que as pessoas contam a história delas, né? Em algum momento, vocês vão ser chamados de volta para contar um pouquinho mais, mais profundo, mais para a área empresarial, entendeu? Vejo vocês como formadores, querendo ou não, vocês são formadores de profissionais, não adianta. Sei que tem projetos futuros aí, Deus tem falado muita coisa, a gente não entrou nesse mérito aqui, mas deixa guardadinho, né? Vamos deixar os projetos só pra gente, pra vocês e pra Deus, assim como eu deixo os meus, porque Ele sabe a hora certa, o momento certo e quem vai estar com a gente nesse barco Verdade. quando a gente entrar. Queria que deixasse para essa câmera aqui, cada um de vocês deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. O Marquinho queria uma mensagem de mais voltado para a área, já que temos dois agora eu posso escolher, mais voltada para a área empresarial, porque dentro daquilo que a gente falou, teve uma hora que eu perguntei assim, cara, você já passou muita gente, já formou muita gente. Hoje é o 20º episódio, e no 10º episódio, quando a gente trouxe o Felipe Sobrinho, ele falou de você. Então, assim, e ele falou do que vocês fizeram na vida dele, o quão importante foi até mesmo a profissão que ele exerce hoje, tá bom? E a Thaís que deixasse uma mensagem para quem tá em casa e nos assistindo, por exemplo, você perdeu seu pai muito cedo. Assim como a gente sabe que tem muita gente que perdeu o pai muito cedo. E não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque eu convivo com alguém que passou por isso e é difícil. Mas assim, que existe esperança. Em 2008, eu mandei para Meire ontem, em 2008, um pouquinho antes da gente casar, uma menina de 12 anos foi resgatada de um cativeiro. Virou notícia manchete nacional, ela vivia acorrentada, enfim. E hoje ela é uma pregadora do evangelho, conta testemunho. E eu falei para minha esposa hoje assim, eu falei, o seu louvor, parece, não, a sua música, a música da sua vida, tinha que ser aquela do Rodolfo que ele canta, que das minhas feridas sai poder para curar. A gente só entende o que a gente passou e que a gente passa quando a gente passa para frente o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Enquanto a gente guarda para a gente, só que lá, coitadinho de mim, coitadinho. Se Deus permitiu que você passasse por aquela situação, não importa o que seja, e como foi, por exemplo, hoje, você não seria um bom pai como você se tornou se na tua experiência passada não tivesse acontecido. Com certeza. Se teus pais não tivessem aprendido. Hoje eles vivem um casamento excelente, um casamento de excelência. Né? Hoje eles pegam, literalmente, hoje eles pegam marisia, né? Estão lá na marisia, estão caminhando na beira da praia. E assim, a vida é um constante aprendizado. Eu falei para ela hoje, falei, cara, pega tudo isso que você tem e passa para frente. Porque a gente só não entende que a gente tem conhecimento a passar ou que a gente tem Deus para passar para as pessoas porque a gente não fala. Eu estava, para poder encerrar minha fala, eu estava no evento sexta-feira retrasada, e nesse evento, na primeira palestra, evento empresarial, mas na primeira palestra, o rapaz virou assim e falou, cara, abraça a pessoa que está do seu lado, e começou um momento de cura interior. Quando eu abri o olho, eu estava com o André Felipe, quando eu abri o olho assim, cara, um monte de gente chorando, eu falei, Senhor, como as pessoas estão sedentas. Sim, Elas querem Deus o tempo todo. E a gente, às vezes, por estar muito cansado, a gente não se dispõe a fazer. Então, deixa esse recado para quem está em casa, para quem também quer empreender, mas que coloque Jesus no centro desse empreendimento. Então, eu até falei um pouquinho nas entrelinhas de como foi mais ou menos a minha. Eu não tinha dom nenhum, gente. Não tinha dom nenhum. Eu trabalhava em funerária e tudo novo dá medo. Não tem jeito. E eu tinha muito medo. Eu falei, Thaís, eu vou ser profissional. Thaís, que loucura, tu não sabe pegar no secador. Eu falei, mas eu vou ser profissional.
E eu falei, eu vou ser profissional, mas me tremendo de medo. Eu só falei, joguei para fora. E eu cheguei em casa e falei, Senhor, me ajuda. Entrei, melhor curso, L'Oréal Paris, apareceu. Falei, eu vou. Entrei, tinha que fazer uma entrevista. Cheguei lá, fiz a entrevista. Primeiro dia de aula, fui. Só eu de homem. 25 mulheres, só eu de homem. Aí a professora foi passando de cada um. O que você fez anteriormente? Pá, 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 pá. Chegou em mim. O que você fez anteriormente? Falei, trabalhava em funerária. A mulher, todo mundo riu. Ai, pá, 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 trabalhar em funerária. Mas como é que você veio parar aqui? Eu falei, então, minha esposa tem um salão. Eu hoje em dia administro o salão. Falei, professora, mas a senhora vai ter dificuldade comigo, em que eu não sei pegar no secador. Aí, minha filha, aquela mulher virou para mim e falou, olha só, nasceram com dom e outros com vontade de aprender. Veja onde você se encaixa. Na hora minha lágrima caiu. Falei, Senhor, eu não tenho dom de nada disso, mas eu só tenho o Senhor na minha vida. Me ajuda. Sabe o que é? Todo santo dia eu pegava a apostila, eu comia a apostila. Eu chegava no salão, fazia cabelo dos outros de graça. Eu chegava lá na L'Oréal, eu caía para dentro. Eu me esforcei ao máximo para chegar onde eu cheguei. A saber fazer cabelo como eu sei fazer hoje. Então, o que eu digo para as pessoas? Que você só precisa ter o direcionamento de Deus. Você só precisa falar, Senhor, eu não sei, mas me ajuda. Me ajuda que eu preciso do Senhor, eu preciso da tua presença para isso aqui. Eu não tenho capacidade, eu não tenho dom, mas o Senhor vai colocar o dom e a capacidade na gente. Então é isso que eu tenho para falar para essas pessoas que estão começando. Cara, se você colocar os seus planos, os seus projetos na mão de Deus, eu tenho a plena convicção que Ele vai fazer coisas tremendas na tua vida, igual fez na minha. Hoje eu faço cabelo, eu falo, meu Deus do céu. Hoje vem coisas na minha mente para eu fazer, que eu falo com a Thaís, falei, Thaís, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Porque eu não tenho capacidade para isso, eu não tinha dom, eu não tinha capacidade para isso. E Deus me direcionou a hoje ser um cabeleireiro. Então, tipo assim, foi só eu falar, Senhor, eu preciso de Ti. Então é isso que a gente precisa fazer. Senhor, eu preciso da tua presença. Aqui, ó, eu não sei fazer isso, mas me direciona as pessoas certas, me direciona os cursos certos para que eu possa fazer, para desempenhar aquilo que o Senhor tem na minha vida. Como eu falei anteriormente, eu odiava salão, filho. Eu não me via dentro do salão. E hoje eu consigo fazer cabelo, como você falou, a gente consegue ajudar pessoas hoje a ministrar na vida de pessoas. Por exemplo, Felipe foi um que passou um tempinho com a gente, foi benção. Todas as pessoas que passaram pela gente, hoje têm os seus salões, conseguem fazer o seu dinheiro com os seus salões. Mas tudo isso eu tenho a plena convicção que não vem de nós. Tudo vem de Deus. Sim. Tudo. Sim. Buscar conhecimento, né? Thaís, agora é a sua vez. Então, você falou com relação a como falar um pouco sobre eu perdi meu pai muito nova, né? Como é que foi, assim, essa questão toda. Uma palavra, né, para as pessoas. O mais difícil não é perder alguém, né? Ali a morte é muito complexa ainda para a gente, né? Mas os dias que se passam é que você vê que a pessoa não tá ali, né? A pessoa não tá mais ali. E você sem um pai, às vezes ocasiona muita coisa ruim com o olhar para um homem, né, para uma pessoa, para você ter uma abertura de namorar, de casar. E aí essa questão toda, eu tinha muita barreira com relação a isso, porque eu não tive meu pai ali na minha adolescência, não tive meu pai, igual você falou, né, você é um pai presente, o Marquinhos é um pai presente, mas eu tive essa falta. E eu falei, cara, e agora? Eu tô sem pai, todo mundo tem pai, eu não tenho pai. E eu tive que crescer. Eu falei, eu tive que crescer muito rápido. Mas eu não consigo falar da minha vida sem falar de Deus. Foi Ele que me sustentou em todos os momentos, é Ele que me sustenta em todos os momentos. Inclusive nessa parte, né, com relação à falta do pai, eu fui muito ministrada com relação a isso. Deus, Ele me sustentou, ficou no lugar do meu pai, me acolheu, me levantou, me ergueu. Eu consegui casar, ter uma família, né, ter filhos
é muito gratificante quando você deixa Deus trabalhar na sua vida e Deus transforma de verdade a tua vida e direciona tudo que você viu aí, que tem uma história, né, por trás disso. Então, assim, a força de Deus que me sustentou, que me guiou e que me guia até hoje, porque eu não tenho pai e nem tenho mãe. E tenho um irmão, né, com síndrome de Down que eu cuido, a gente cuida. Então, assim, quando os outros falam pra mim assim, eu não tenho tempo pra fazer tal coisa, eu falo, peraí, comigo tu não dá pra falar de tempo, não. Eu tenho um irmão com síndrome de Down, eu tenho 2 filhos, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho igreja, eu tenho salão de cabeleireiro, eu treino, eu faço um monte de coisa. Não vem falar de tempo comigo, a gente arruma. E assim, e a força vem de Deus. Viver um dia de cada vez, todos os dias colocar Deus na frente e Deus vai sustentar. E eu costumo dizer que não é de mim. Todos os dias eu acordo, eu não fico preocupada com o meu dia de amanhã. E o Marquinhos sabe muito disso. Eu não me preocupo com o dia de amanhã. Não me preocupo. Não pertence a mim. Não, eu não tenho como segurar o dia de amanhã. Eu vejo muita gente com crise de ansiedade, com ansiedade com relação ao dia de amanhã. Então eu não é algo que está fora do meu alcance. Eu sei aqui agora, eu tô aqui, tô vivendo, daqui a pouco eu vou para casa e o amanhã vai chegar. E se não chegar? Não sei. Pode ser que não chegue também. Então, assim, eu entrego tudo isso na mão de Deus e vivo o hoje ali. Eu consigo viver ali o hoje e esperar em Deus. Amém. Amém. Uma coisa maneira, só para encerrar, o Marquinhos poderia ter falado assim, cara, fecha esse negócio aqui, vamos abrir uma funerária. Eu sou o cabeça dessa casa, salão nunca mais. Pô, era mesmo. Gente, como é que a gente... Oi? Funerária Santa Maria. Funerária Santa Maria. Sua morte, nossa alegria. Valeu, Tem Bruno. muita piadinha, né? O Bruno tá inspirado. Passou o dia com tiririca hoje. E como é que a gente acha Thaís Coifé nas redes sociais? Só botar @Thaís Coifé que vai aparecer. Inclusive, eu acho que eu sou a primeira. Um tempo atrás, eu paguei alguma coisa na internet, no Google, sei lá, e eu sempre sou a primeira a aparecer na rede social aí. Então, se você for colocar @Thaís Coifé, você acha aí a primeira que Já aparece. está lá. Inclusive, trouxe até um brindezinho, né? Uma Trouxe para premiação. ser um presente Um para presente. vocês. Para você, não, para sua esposa, né? Pra mim, Você já também tá pode, puxando, você também pode esticando usar, aqui, você também pode usar. entendeu? Deixará minha barba Tratamento para com, vocês cuidarem com dos os fios cabelos. maravilhosos. Gente, muito obrigado. A Meire hoje seria a minha co-apresentadora, mas teve imprevisto com as crianças e não pôde estar aqui. Não tem Deixa problema. eu tirar daqui e botar pra cá. Tem coisas aí, ela vai gostar. Vai sim, olha, amor. Pra você, tá? São 4, tá? Vou chegar com 3 aí, que eu já vou deixar vou Olhazinho ganhar pra um barba, dinheirinho ali, ó. olhazinho. Vai ficar bom, hein? Rapaz, E esse é muito cheiroso. Tratamento top. Na barba fica ótimo também. eu vou usar com certeza. Gente, muito obrigado por estarem aqui conosco, tá? Muito obrigado por compartilharem um pouco da história de vocês. Foi muito legal. Foi um show. Que as pessoas possam ouvir, assistir. Ó, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Enrolados Podcast. Também nos siga no Instagram e no Spotify, Enrolados Podcast. Tudo junto. Curte, comenta e compartilha com geral. Gente, encerrando aqui essa entrevista, procura Thaís Coifé lá. Segue no Instagram também. Tem canal no YouTube? Não. Não? Não tem vaga para dezembro. Não adianta falar assistir lá no Enrolado. Não tem vaga. Tem, verdade. Agora só depois de janeiro, lá Depois em das fevereiro. férias. Depois do carnaval, antes do carnaval volta. Em janeiro a gente volta. Janeiro No a final gente de volta. janeiro. Quando acabar o dinheiro, dia 2 já volta. Dia 2. Né? Em janeiro já volta. Gente, se a vida é tão enrolada, por que o seu podcast não pode ser? Até a próxima.